no sufoco, hein? Meu Deus do céu, não faz isso com o Eduzão, já tô com 70 anos, subi correndo aqui a escada. Aí o pastor falou, escuta, não sai a escalação, hein? Deixei pra você. Um grande abraço, boa noite, Pedro. Fala, Edu, boa noite pra você. Meio esbaforido, tô te achando, Edu. Tá tudo bem? Olha... A nossa técnica aqui, grande abraço aqui, o Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa. Rapaz, a técnica, aquele abraço, muito obrigado. Então, eu tava lá embaixo, Pedrão, tava anotando umas coisas. Sim. E tava com o professor aqui, meu querido professor, batendo papo com ele, mas eu senti, rapaz, não saiu a escalação, no cacuete, na despedida. Então, atenção, hein, a ponte está escalada, hein, Pedro? Ponte Preta escalada com muitas novidades, um time muito diferente, Edu. O Palácio vai jogar, Palácios no time titular e Diego Leão no banco. Bom, atenção, hein? Elton Grimaldi, meu amigo, meu irmão, macaca escalada. Ponte Preta de paz. Ponte Preta de Ponte Preta escalada com Guilherme Viana, número 1. Thales, na lateral direita, tem a 22. 3 zagueiros. Lucas Cunha com a 3. Márcio Silva, 44. E Sérgio Palácios com a 23. E aí surge uma grande dúvida, Edu. Porque pela formação, pelo formato da escalação, aparece o Kevson na lateral esquerda com a 32. E logo em seguida, aparece o Diego Porfírio com a 13 e o Danilo Barcelos com a 14. Ou seja, 3 laterais esquerdos de ofício no time titular. Eu não sei o que o Márcio Zanardi tá pensando, tá planejando, mas enfim, Kevson, Diego Porfírio e Danilo Barcelos, o Elvis com a 10 e lá no ataque, Daniel Baianinho com a 26 e o Brandão com a 21. Repetindo o time da Ponte Preta, Guilherme Viana, número 1, Thales 22, Lucas Cunha com a 3, Márcio Silva 44, Sérgio Palácios 23, Kevson 32, Diego Porfírio 13, Danilo Barcelos 14, Elvis com a 10, Daniel Baianinho 26 e Brandão 21. No banco de reservas, à disposição do Márcio Zanardi, o Vinícius com a 30 é goleiro, Diego Leão zagueiro tem a 4, Juan, que é volante, meia dúzia, Diego Tavares com a 7, atacante, David da Hora, também atacante 18, Jonathan Cafu, 19, também atacante, Gustavo Almeida, zagueiro com a 20, Gustavo Teles, volante 35 e Rodriguinho com a 90. Essas são as opções para o técnico Márcio Zanardi, Edu. E o Potker tá conversando, não foi ainda? Não foi oficialmente. O Dr. Torrano, no novo programa diário dele, que vai ao ar todos os dias na Ponte TV, diz que a Ponte Preta discute uma rescisão de contrato, segundo a versão oficial da Ponte Preta, porque o jogador tem um salário muito alto e não está rendendo o esperado. Mas nos bastidores a gente sabe que a situação é o contrário, que é na verdade o Potker que pediu para deixar o clube pela insatisfação com os salários atrasados, Edu. Olha, aqui você falou Kevson, Diego Porfírio e Danilo Barcelos. São 3 na lateral esquerda. Pelo menos são 3 jogadores que têm a posição da esquerda. São 3 jogadores de ofício na lateral esquerda. Só se a direita do Fortaleza for muito forte, né? Então vamos para a escalação do Fortaleza? Atenção, maestro Elton Grimaldi, Fortaleza. Fortaleza do técnico Thiago Carpini. Ganhou o derby de 2020, de virada. Derby da pandemia. O último jogo antes do fechamento total. Fortaleza escalado. Sim, com o João Ricardo no gol número 1. Mucuri na lateral direita tem a 13. Quem? Mucuri. Quem que ele é? Lateral direito? Lateral direito veste a 13. Mucuri. Deixa eu ver a foto dele, seu Mucuri. Dá uma olhada aí no Mucuri. Oh, Mucuri. Ele tem cara de Mucuri, não tem, Edu? Exótico. Tem cara de Mucuri. Olha, a cara de Mucuri, rapaz. Número 13. Número 13 ainda, hein? 13. Vamos lá. Dupla de zaga de Gasal com a 3 e Luan Freitas com a 4. Sim. Na lateral esquerda, Fuentes tem a 18. Fuentes que passou pela equipe do Fluminense, atualmente está no Fortaleza. Ele veste a camisa número 18 na lateral esquerda, o Fuentes. No meio de campo, Rodrigo tem a 29, Pierre com a 5, Rodriguinho 75. E no ataque, 3 jogadores, Wellington 31, Luiz Fernando 32 e Miritello com a 9. Esse Miritello é o artilheiro do Fortaleza na Série B, tem 4 gols marcados. Boa Ponte Preta ficar de olho aí, Edu. O Paulo Baia tá na reserva do Fortaleza? Paulo Baia tá na reserva do Fortaleza. Lucas Crispim, que passou pelo Guarani. Mailton, lateral, que passou pela Ponte Preta.
É um show de ex-Ponte Preta e Guarani. O Mailton não tô lembrado, cara. É muita gente, né, Pedrão? Então vamos lá, como é que tá o banco do Fortaleza? Banco do Fortaleza de Vinícius Silvestre, que inclusive passou pela base da Ponte Preta, Ronald, Lucas Crispim, Magrão, Mailton, Cauã Rocha, Rian, Luca Prior, Paulo Baia e Lucas Sacha. Essas as opções do técnico Thiago Carpini, Edu. Olha o apito! 21 horas, hein? Começa, o Boris vai narrar aqui. Fortaleza e Ponte. Quem que apita, hein, Pedrão? Quem apita é o mineiro Felipe Fernandes de Lima. Ele que terá como assistente número 1 outro mineiro, o Celso Luiz da Silva. Assistente número 2 é de Pernambuco, a senhora Carla Renata Cavalcante Santana. E o VAR, também uma mulher, essa de Santa Catarina, Charlie Wendy Straub Deret. Tá fácil pra você ou não o nome da senhora que comanda o VAR nessa noite, Edu? Qual é o nome dela? Charlie Wendy Straub Deret. Ó, você falou aqui do Mucuri, né? Que é lateral do Fortaleza, é número 13, né? 13, tá? Pra falar nisso, Ponte e Fortaleza, a última vez que Ponte e Fortaleza se enfrentaram foi em 2018. 26 de outubro de 2018, uma sexta-feira no Castelão. Faltavam 5 rodadas para terminar a Série B. E o Fortaleza, Série B. Quem que era o treinador do Fortaleza? Rogério Ceni. E na Ponte, Gilson Kleina. Terceira passagem, voltaria mais 2 vezes o Gilson Kleina. O público no Castelão, 50.956. O Fortaleza era líder. Estava muito próximo de subir, de voltar. E aí, 18 segundo tempo, o gol da Ponte, do André Luiz. Vê pra mim onde é que tá o André Luiz, o Pedrinho, querendo colocar numa situação difícil. André Luiz que veio do Cianorte. Só que ele fez esse gol e ele já estava negociado com o Corinthians. Já estava negociado, faltando 5 rodadas pra terminar. Tá no Vila Nova o André Luiz. Vila Nova de Goiás? De Goiás. Fez gol no derby o André Luiz, né? Fez aqueles 3-2, que foi o primeiro derby de 2018 com público. Aliás, com público único, torcida única. Porque o último derby havia sido em 2013, voltou em 18, Ponte ganha de virada, gol do André Luiz. Foi 3-2. 3-2. Teve o gol do Guarani, foi no escanteio. Gol contra do Danilo Barcelos. Gol contra dele. Danilo Barcelos. E depois aí Reginaldo e André Luiz faz Reginaldo foi de zagueiro. Depois o André Luiz faz 2 gols. O André Luiz fez os 2 gols. E aí empatou. Faltou 3 minutos depois do gol da Ponte, empatou Fortaleza com o Marcinho. Foi 1-1. E Gilson Kleina, a terceira passagem. E olha, 26 de outubro de 2018 foi esse jogo. No domingo, é sexta-feira aqui, hein? Sexta-feira. No domingo, marquei aqui, ô Piscinato. Oi. No domingo, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, vencendo o segundo turno de Fernando Haddad. E João Dória foi eleito... ele ganhou do Fernando Haddad, o Bolsonaro. E nesse mesmo dia, João Dória foi eleito governador de São Paulo. Ganhou o segundo turno de Márcio França. Tá vendo? Tem que marcar no papel. É isso aí. No papel. Agora é o seguinte, se você me perguntar qual foi a última vez que a Ponte ganhou no Castelão, deixa eu pegar aqui, foi 2008. 2008, a Ponte foi lá, meteu 3-0 no Fortaleza. 19 de julho de 2008. Há exatamente 18 anos. E você sabe quem que era o técnico do Fortaleza? Barbieri. O Barbieri mora em Paulínia. Barbieri foi um grande jogador do Guarani. Grandiosíssimo jogador do Guarani. Foi vice-campeão brasileiro em 87 pelo Guarani. Se machucou na reta final. Já estava negociado com o Flamengo. Barbieri estava negociado com o Flamengo. Com casamento marcado. E aí, com essa contusão, ficou fora, mas o Guarani chegou na final com o São Paulo, né? E a Ponte era Paulo Bonamigo aqui, o Sérgio Guedes já tinha saído aqui em 2008, nesse ano que a Ponte foi vice-campeã paulista, que era a final contra o Palmeiras, tá? É isso aí. Muitas coisas aqui de Ponte e Fortaleza, se der tempo, conto mais história aqui. 1955, amistoso lá em Fortaleza. Fortaleza 0, Ponte 4. Foi o primeiro confronto, 1955, há 71 anos, hein? 2 gols de Friaça, Bibi e Baltazar. Friaça, ele mesmo. Aqui é 1955. O Friaça é aquele que marcou o gol na final da Copa de 50 no Maracanã, no Uruguai, que perdemos 2-1. Perdemos de 2-1 aquela Copa de 50. Maracanã construído para a Copa de 50. Perdemos. Quem fez o gol do Brasil? Friaça, grande jogador do Vasco. Ganhou o título no Vasco, foi pro São Paulo, foi campeão paulista em 49 pelo São Paulo, voltou pro Vasco e do Vasco veio pra Ponte. Início da década de 50, e na Ponte ele foi pro Guarani.
E no Guarani, ele estreou exatamente num derby e fez gol na Ponte. Esse é o Friaça, era ponta direita, atacante e muito mais. Muito bem, o Zorozinho tá comigo? Tigrão também? Opa, vamos lá. Opa! Que beleza, Opa. um abraço pra vocês aí. Ô Pedro Piscinato, repita Oi. a escalação da Ponte, por favor. Ponte Preta de Guilherme Viana, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácios, Kevson, Diego Porfírio, Danilo Barcelos e Elvis, Daniel Baianinho e Brandão. Tigrão, a Ponte de 55, Andu, depois Cias, Cadeirinho Valdir, Bruninho, Pitique e Carlinhos, Noca, depois Jansen, Baltazar, Oscarlina, Bibi e Friaça. Time sensacional da Macaca, década 50, mas estamos em 2026, é o que temos, Tigrão. Um abraço, boa noite, Tigrão. Boa noite, Edu. Grande abraço pra você, um abraço pros amigos da Bandeirantes. Você sabe que eu conheci Andu, né? Andu, goleiro? Conheci o Andu. Andu, O Andu já faleceu. Se eu tiver equivocado, quero até me perdoar, mas não devo estar equivocado, não. Ele já tinha idade e eu cortava o cabelo ali no Nenê, Wellington, ali na rua Carolina Florence. Não Eu diga. cortei o cabelo lá uns 25 anos. Só que depois mudei para Valinhos, as coisas foram mudando, tal, correria, muito pouco tempo na região, sempre viajando. E o Nenê também parou, se aposentou, aí ficaram lá os filhos e tal. Mas o Nenê dava um tapa, e toda vez que ele terminava de cortar o cabelo, ele pegava um espelho, aquele espelho que o barbeiro põe pra ver, tá bom, quer que tira mais? É. Aí eu falava, não, tá legal. Aí ele falava assim, faz inveja pra Robert Redford. Aí, por que eu tô falando do Nenê? Porque Andu morava ali, naquele pedacinho ali daquela região ali na Vila Nova, da Carolina Florence. E um dia Andu passou ali, já com idade, muito simpático, e Nenê que tava cortando meu cabelo, falou, Andu, vem aqui, Andu. Aí falou pra mim, o Valdemir, conhece esse rapaz aqui? Falei, sinceramente, não. Esse é Andu, ex-goleiro da Ponte. Não era alto não, viu, Edu? Não tinha nem estampa de goleiro. Tudo bem que quando a gente fica mais velho, como nós estamos agora, a gente dá uma encuida, né? Daquela encuida. Encolhe. Mas mesmo que tenha encolhido um pouco, o Andu era baixo para goleiro. Aí conversamos um pouquinho, um senhor já muito simpático. Você vê como é que são as coisas. E esse time da Ponte aí que vai jogar, esse é o tema, é que você deu a escalação de 55, eu me lembrei desse fato, que me orgulho muito de ter conhecido o Andu, que marcou época na Ponte. E quanto ao jogo aqui, quanto à escalação, né, Edu? A dificuldade do treinador para montar um time na Ponte é tão grande que não dá para contestar nada. Eu poderia dizer, pô, mas o Brandão, por que não o Diego Tavares? Eu poderia dizer assim, pô, mas o Palácios, por que não o menino que tá no banco, né? O Diego, como é que chama ele lá, meu Deus? Diego Leão. Por que o Diego Leão não, que é da base? Por que o Palácios, que não é da Ponte, é do Red Bull Bragantino? Mas eu não vou questionar nada. Sabe por quê? Também são mudanças muito sutis, né? Por exemplo, no último jogo jogou o Diego Leão e a Ponte perdeu também. E quantas ela já perdeu sem o Brandão? E quantas ela já perdeu com o Brandão? Então, boa sorte a eles. Favoritismo total e absoluto pro Fortaleza, que vem babando para cima da Ponte, com Thiago Carpini bugrino declarado, em algumas vezes até quando estava no Guarani desrespeitoso com a Ponte. Imagina a orientação dele para os seus jogadores hoje. Ele deve ter dito assim, podemos perder todas até o final, mas hoje eu preciso ganhar e preciso golear. Isso é apenas uma suposição minha. Eu não tenho nenhuma informação. Mas conhecendo o Carpini, inclusive pessoalmente e também publicamente, quando eles falou aqui na Rádio Bandeirantes, a gente sabe que ele toda vez, até para fazer um lobby, um oba-oba, para jogar para a torcida,
toda eu acho que ele fez errado, que ele acaba fechando portas, né? Depois é um treinador que cresceu muito, chegou até o São Paulo, é um treinador competente, muito jovem, ótima pessoa, mas às vezes ele passava um pouquinho do ponto, jogando para a galera toda vez que ele tinha oportunidade de dar uma espetada na Ponte, como o treinador do Guarani ele dava. E por que eu não concordo? E se fosse o contrário, o Cilinho, que era ponte pretano, confesso, se desse uma espetada no Guarani, eu teria exatamente a mesma postura. Porque eu acho que isso apenas infla a violência. Ele naquele derby que o Guarani perdia por 2-0 no primeiro tempo e virou 3-2 em 2020, sem público, no brinco, e depois fechou tudo, como disse o Pedrinho agora, ele na coletiva foi muito desrespeitoso com a Ponte. Poderia ter evitado isso. Mas isso é problema dele. E depois, numa entrevista também, num programa que nós fizemos na Telha Norte de Sumaré, na Vinha Anhanguera, ele esteve lá ao vivo um sábado, e tinha muitos torcedores do Guarani. O Guarani vinha da vitória no derby, e o Carpini também aproveitou para dar uma espetada. Cada um é senhor dos seus atos, e ele cresceu muito na carreira, através do Guarani como treinador, mas ele em Campinas foi jogador da Ponte. Também tem essa. Aliás, subiu da base da Ponte para o time de profissionais como médio volante. Depois virou back. Esse é o treinador do Fortaleza, Thiago Carpini, que eu gosto muito como pessoa, só estou fazendo uma observação porque eu acho que não contribuiu com nada, a não ser para inflar a violência entre os torcedores. Mas ele é muito competente e ele vai querer tirar uma casquinha em cima da Ponte. Não está muito difícil de se tirar a casquinha em cima da Ponte, mas ele vai querer tirar um cascão. Depois, no apito final, você me cobra isso daí, não contesto aqui a escalação da Ponte. Só desejo boa sorte, mas atribuo total e absoluto favoritismo para o Fortaleza. Achei aqui, tá aqui, Thiago Carpini, 2006, um Ponte Fortaleza majestoso. Marco Aurélio é o técnico da Ponte. Anotei aqui que alguns que se firmaram como titulares nesse dia aqui, tá aqui. Volante, Thiago Carpini de Valinhos, 22 anos, chegou em fevereiro, passou por testes, estava na Grécia e também passou pelo Atlético Paranaense. Tá aqui, Thiago Carpini, tá aqui, no YouTube. Ele na verdade não veio da base, né, Edu? Ele praticamente surgiu pro futebol através da Ponte. E a gente incentivou muito, elogiou muito, até porque ele tinha qualidades. Até acho que jogou mais como volante do que como zagueiro. Então você vê que sem os Papé e sem o tio Gugu, que agora a seleção da moda é a francesa, então já mudei aqui para tio Gugu. Sem o tio Gugu e sem os Papé, o Tigrão também gosta de contar umas historinhas. Seria melhor que a gente tivesse mais tempo, mas tá apertado, né, Edu? Tá apertado. Olha, um rápido intervalo, o Gleger já comenta, hein, sobre a escalação da Ponte. Agora são 20h25. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Concentração. Sim, cadê Zorzinho? Sim, cadê Zorzinho? Zorzinho comentando agora a escalação. Boa noite, Gleger Zorzinho. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Mas eu vou falar pra você uma coisa, viu? Na televisão tem aqueles caras que... Você fez isso daí mesmo, Gleger? Você fez isso mesmo? Que o Silvério esse narra lance aí? Cara. Ó, deixa eu te contar. Eu vou contar esse lance pra ficar muito... pro ouvinte, pro telespectador da TV Bandeirantes também, porque toda hora os caras colocam isso aí. Sabe aquele lance, Tigrão, que o cara mete aquela bola lá perto da linha de fundo, fora da grande área, que o goleiro sai? E aí eu saí pra proteger, fiz de conta que ia dar um carrinho e tal, né? E dando uma inibida. Isso foi na Vila Belmiro contra o Santos. E aí eu dou uma, né? Coloca aí de novo aí, vamos ver, vai. Ó, vai, coloca aí. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Exatamente isso, pô. Eu saí só pra proteger, a bola passou, saiu pra tiro de meta e o atacante não pegou na bola. Foi exatamente isso. Fica muito claro. Você tava em qual... Aliás, em qual time você tava na estava? Portuguesa e Santos na Vila Belmiro. Então Batista tava lá. Que Batista fez posto que só ia pra dar o resultado depois da jornada. Na Vila Belmiro, 1.300... Eu anotei tudo, né? Acompanho a carreira do Batista. 1.326 vezes na Vila, na Jovem Pan. E no Canindé também posto. Não, esse dia o Silvério tava lá, então o Batista não tava. Tava o Silvério. Esse dia foi o Silvério. A Batista tava na Copa da NAP. Tava num posto dando o resultado de futebol de salão da Copa da NAP. Batistão, na Jovem Pan. É isso e aí. você saiu pulando pra todo lado, menos onde estava a bola. Exatamente. Então tá explicado. E amanhã eu gostaria que a galera colocasse na tela da Band para que eu possa explicar também. Edu, boa noite, um grande abraço para você. Meu querido. É sempre um prazer estar contigo. Todo Aliás, viu, Edu? O senhor me desculpa, o senhor foi o primeiro a chegar, o senhor só agora, o senhor me desculpa. Não, mas aqui não tem problema, até porque eu tava fazendo as minhas anotações aqui. Você percebeu que mudou o fone, né, Edu? Olha aí, ó. Mudou. O que você achou? Bonito. Gostou ou não? Exótico, diferente. Tá bonito. Hoje não usa mais esse pelotão de algodão branco no ouvido indifuso. Não, mas você viu, olha aí, ó. Mas antigamente isso daí ia no ouvido e no nariz. Como é que chama aquela parece, bala de Edu? mentol? Quando a gente ia no cinema, Tigrão, parece, bala é isso aí mesmo. Como é que é o nome daquela bala? Mentex. Isso! Mentex. O cara ia com baita de um bafo de onça. Né? Levava a namorada, né, Tigrão? Caixinha de Mentex, comia 8. Aí ia dar um Tigrão, beijo, ela falava assim... Gintã. Ele falava assim, gostou do sabor... Pra namorada. Gostou do sabor do meu Mentex? Aí ela falava assim, sim, sabor cocô. Vamos lá, Greg. E o Tigrão foi o Tigrão. Você sabe que o Tigrão chupava muito aquele gintã, né? Você lembra daquilo, Edu? Gintã, aquelas balinhas? Nossa senhora. Pô, saía até a água do olho. Pra não falar de outro lugar. Bom, Edu, brincadeiras à parte. Aliás, eu queria dizer o seguinte, eu vi o Tigrão fazendo um comentário aí que ele encontrou um ex-goleiro da Ponte, onde ele cortava o cabelo. Isso era quando ele tinha cabelo, tá, Edu? Quando ele tinha cabelo. Hoje ele não precisa mais, ele tá tudo tranquilo. Olha aí, ó. Se você for lá, o seu cabelo ele não corta porque ele não mexe com peruca. Vai lá, Greg. Vamos lá, Edu. Um abraço pra você, pro Tigrão, pro Pedro Piscinato. É Leandro Boles que vai estar daqui a pouco com a gente aí. Um abraço sou eu. Boles Falou em cabelo, eu tô na Leandro área. Boles, ó. Falou em cabelo, eu tô na área. Boles. Vai vendo aí, ó. Falou em cabelo, eu tô na área. Tá bonito. Tratamento especial hoje pra estar aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. E vou falar rapidamente da Ponte Preta, viu, Edu? Tomara
que a Ponte encontre um equilíbrio, principalmente emocional, porque é isso que está precisando. Eu sei que está em cima da pinta aí, aliás, já estourou o horário, mas eu espero ver um time emocionalmente diferente. É isso que eu quero ver. Porque nós vimos na última partida contra o Atlético Goianiense, em 19 minutos, o Atlético liquidou o jogo. E por que eu tô falando da parte emocional? Porque todas as vezes que a Ponte sai atrás, dificilmente ela se recupera. Dificilmente. Ela não consegue se recuperar, não consegue ter uma mudança de estratégia, uma mudança da plataforma para que ela possa reverter a situação negativa dentro do jogo. Então hoje eu espero mesmo que ela saia atrás ou até mesmo saia na frente, ela tenha um equilíbrio emocional para conquistar um bom resultado. Boa noite a todos. Ô, Gleger, você falava sobre cabeleireiro, né? O Tigrão. Você sabe quando o Tigrão ia cortar o cabelo, ele pedia para cortar na frente e atrás. Exatamente, isso não tenha dúvida. E sempre foi assim. Boa. Ô Boris, só... Boa noite, Edu. Desculpa aí, viu, a intervenção. Não, só temperatura lá em Fortaleza. Tá chovendo lá? Tem notícia de lá? Edu, na audiência rotativa do rádio, eu tô acompanhando Portugal e Croácia aqui. Não faço a mínima ideia. Quanto que tá o jogo aí, ó? 30 minutos do primeiro tempo, tá 0-0. Fatalmente está calor lá, mas eu vou checar e trago já essa informação pra você. Tá, não, rapidinho, é o seguinte, gente, ó, desde que terminou a Série C do ano passado, aquele Ponte Londrina, 45 jogadores saíram da Ponte. Confirmando os últimos, Lucas Justen e o Potker, talvez, 45 jogadores. Tem o Luquinha também, o garoto da base, o Lucas Emanuel. Que 46. A gente citou ele. Lucas Emanuel. 47, que tem o Rômulo também, o volante. Foi utilizado no Campeonato Paulista. 47. Ó, então é o seguinte, só esse ano, Diogo Silva, goleiro recente, David Braz foi para o Brasiliense, Uruguai, o Rodrigo Saraiva foi para o Boston River, lá do Uruguai, Brian Borges, talvez para o Ceará. Já foi anunciado no Ceará. Foi anunciado, o Luiz Felipe, não aquele do ano passado, o atual, recentemente. Atacante. Luiz Felipe, o atacante. Potker, né, praticamente saindo. Durante o Paulistão, o zagueiro Wallace, o zagueiro Alisson, o Gabriel Inocêncio, o Pedro Martins volante, Thiago Coelho goleiro, o Kevin lateral, o Léo Oliveira volante, meia Serginho, Bruno Lopes, Ebert, que não chegou a jogar, foi 40, não sabe a história, Simon, Pacheco e Vitor Pernambucani, mais esses aí. Daqueles que jogaram a Série C, que jogou a Série C teve, pra vocês terem uma ideia, atuaram pela Série C 38 jogadores, 38 em 27 jogos. Os que mais jogaram, o zagueiro Wanderson, 26 jogos, o Diogo Silva, goleiro, 25 jogos, Elvis e Arthur, do 23, Toró, 22 e Luiz Felipe, 21. Aonde é que eles estão? Rapidinho aqui. Pedro Rocha tá no Juventude, goleiro, lateral direito João Gabriel, tá no Primavera, mas não jogou ainda, não estreou. Maguinho, lateral, foi pro América Mineiro, já saiu, tá no Operário de Ponta Grossa. Pacheco tá no Noroeste, disputando a série D de dado, mas o Noroeste já foi eliminado agora. O Danley Santos tá no Ceilândia, Edson tá no Guarani, Simon tá no Botafogo da Paraíba, Sérgio Rafael tá no Velo Clube, que passou de fase agora na Série D, o Thiago Oliveira tá no Nacional de Manaus, zagueiro, Vicente Concha, o chileno, só jogou uma partida na Série C, conseguiu o serviço, tá jogando no Deportes Iquique, do Chile, Deportes Iquique é o nome do time. Wanderson tá no Náutico, é o que mais jogou na Ponte. Wanderson tá no Náutico. Arthur foi pro América Mineiro, agora tá no Londrina. Arthur está no Londrina. O Kevin, lateral esquerdo, tá no Londrina. O Léo Kovic tá no Noroeste. O Dudu foi pro Vitória, que encrenca o Dudu, a expulsão, cartão amarelo, o Dudu tá no Vitória. Emerson Santos tá no América Mineiro. O Léo Oliveira no Juventude. Lucas Cândido foi pro Caxias. Luiz Felipe, volante, tá no Náutico. Pedrinho, 18 anos, tá no Cruzeiro, na base, sub-20. O meia Serginho foi para uma equipe chamada Norte, de Minas Gerais, de Montes Claros, mas já está no Brasiliense. Bruno Lopes está no Noroeste. Everton Brito, América Mineiro. Gustavo, 25, foi para a terceira divisão de Goiás, o time chamado Crixás. Fez 5 gols, depois foi pro Águia, lá do Pará, de Marabá, marcou 3 gols. Gustavo, 25, está no Nacional de Manaus. Ô, Edu. Conseguiu o serviço, fez um gol no Nacional, Tigrão. Gustavo, 25. O Gleger uma vez entrou no vestiário da Ponte.
E tava lá o Gustavão. Me ligou na hora. Falou, Tigrão, pode mudar o apelido do homem. Gustavo 30. Jean Dias tá no Atlético de Goiás. O Gé tá no Gostep da Turquia, né? Gostep. Fez 2 gols já o Gé, hein? Lá na Turquia. O Caio Ganga tá no Sub-20 do Santos. Ricardo Oliveira foi pro Madureira. Agora tá no Bom Sucesso. E o Toró foi pro Náutico e está na Portuguesa, mas teve uma contusão. 46 jogadores saíram da Ponte. Brincadeira. Final do nosso Concentração. Vem aí, Jornada Esportiva. Atenção, é Ponte e Fortaleza. Fortaleza e Ponte aqui. E até já. Termina aqui. Concentração. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Registrado. E é com B de Bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Vivendo a Copa do Mundo, mas o Campeonato Brasileiro da Série B não para. E já a Macaca tem um difícil compromisso fora de casa na Arena Castelão, para pegar o Leão do Pici, para pegar o Fortaleza. A Macaca em essa situação terrível dentro e fora de campo, ocupando a 19ª colocação com apenas 8 pontos, 9 jogos sem vencer. Foram apenas 2 vitórias nesta competição. Uma vitória em casa, outra vitória fora de casa, encarando o Fortaleza, de um velho conhecido do torcedor da Macaca, do técnico Thiago Carpini. Fortaleza é o 7º colocado com 25 pontos. E neste momento estaria fora da zona de classificação até do quadrangular final. Afinal de contas, a Série B deste ano ela é modificada. Os 2 primeiros garantem o acesso direto à Série A e do 3º ao 6º colocado vão para um quadrangular. E neste momento o time cearense ocupa a 7ª colocação com 25 pontos, mas vem de um grande resultado, vencendo no finalzinho o Sport em casa e embalado busca mais um resultado positivo. 9 da noite, a bola rola nesta noite de quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. Para você ligado aqui no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no FM faixa estendida em 85,7. Pelos nossos aplicativos, tem o aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas. Pelos demais aplicativos, Bank-Play, tem TuneIn, tem Radios.net, uma infinidade de aplicativos para você baixar e ter o futebol da Bandeirantes na palma da sua mão. E também, é claro, através da nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado.
Você que está no YouTube, observa que Pedro Piscinato acaba de passar atrás do narrador. Deveria ter chegado antes, né, Pepe? Chegou em cima do laço, mas ele já está aqui pronto para trazer as últimas informações das equipes. Antes, destacando a nossa linha de patrocinadores e apoiadores. Ica Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. De Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Em nome de Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos. Preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. De KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da E emoção é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. A marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje lado a lado com a Macaca. Pra macacada reunida, acompanhando o futebol no rádio. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Vamos ser juntos a partir de agora com as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva no futebol da Bandeirantes Campinas. As últimas da Macaca, ou a Macaca modificada. Vai em busca de um resultado positivo, jogo difícil, como chega a Macaca para o jogo. Um grande e forte abraço para você, boa noite, Pedro Piscinato. Fala, Pepe! Fala, Leandro Bolles, um grande abraço para você, para todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É isso aí, Ponte Preta com diversas alterações. O técnico Márcio Zanardi modifica mais uma vez a estrutura da equipe. Precisamos ver na prática como será o desenho tático da Ponte Preta, mas fato é que teremos 3 laterais esquerdos de ofício dentro de campo. O Kevson, Diego Porfírio e também o Danilo Barcelos, a ver como o Márcio Zanardi vai distribuir a equipe dentro das 4 linhas. A Ponte, que vive uma situação terrível dentro e fora de campo, encara hoje o Fortaleza. O tricolor de aço Fortaleza, o Leão do Pici, que como chega para este jogo, Pepe? O Leão do Pici, comandado pelo Thiago Carpini, muito conhecido aqui no futebol campineiro, vem de uma vitória heróica pra cima do Sport no mesmo Castelão. E é claro, o Carpini monta a sua equipe tentando embalar de vez aí nesta Série C e voltar para o G6 da competição. Boles. Beleza, este é o Pedro Piscinato atualizando tudo sobre Fortaleza e Ponte Preta já. 9 da noite, a bola rola na Arena Castelão, 16ª rodada no Campeonato Brasileiro da Série B. A análise do jogo dos comentaristas da Bandeirantes, Valdemir Gomes, do Da Palavra Fácil. E a sua expectativa para o jogo, um grande e forte abraço, Tigrão. Lamentável, um abraço, Boles. Boa noite, um abraço para você, boa transmissão. Um abraço mais uma vez aos amigos da Bandeirantes, agora já dentro da nossa grande jornada esportiva. Infelizmente, a expectativa é de mais uma derrota da Ponte. E tentando entender aqui o que fez na escalação, qual vai ser o posicionamento, o Márcio Zanardi, o técnico da Ponte, ele vai fazer 3 zagueiros com 2 laterais, Thales na direita e Porfírio na esquerda, portanto, linha de 5. Ele vai colocar Danilo Barcelos e Elvis no meio, Baianinho, Brandão e Kevson fazendo a segunda linha na esquerda. E aí nós vamos ver quem é que ocupa uma possível terceira posição no meio-campo. Um dos zagueiros será o Palácios. Palácios, sem a bola chega mais. Saindo com a bola, sobe um pouco. Seria o Kevson, Baianinho, Brandão não. Não acredito nem em Daniel Baianinho nem em Brandão. Kevson pode ser, fazer o tripé, porque com 2 só no meio campo, se ficar 3 divorciados lá na frente, então a Ponte deve fazer um rodízio ali, onde o Kevson às vezes cai
pela esquerda na segunda linha na frente do Porfírio e às vezes vem por dentro, tentando ali ser mais um meio-campista, tentando congestionar, tentando fazer aquele agrupamento de jogadores, fazer com que o time jogue agrupado, que é difícil na atual realidade da Ponte, com o Barcelos e com o Elvis, com o Baianinho do lado direito, o Brandão enfiado, e quando a Ponte descer e a jogada vier pelo lado esquerdo, deve aparecer por ali, ora o Kevson, ora o Porfírio e de repente até o Danilo Barcelos. Agora, se a Ponte tomar um gol com jogada do Fortaleza, pelo lado direito de ataque do Fortaleza, lado esquerdo da Ponte, eu abandono a transmissão. Porque tem 3 laterais esquerdos. Eu só quero ver. Eu vou ficar de campana. Boles. É isso, Tigrão, comentarista da Palavra Fácil, ao lado de Cleger Zorzin, ele que já esteve lá dentro e conhece o riscado e agora chega com seu destaque dentro do futebol da Bandeirantes. Um grande e forte abraço para você, boa noite, Cleger. Boa noite, Boles, um abraço para você, em especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Boles, a situação realmente é complicada, difícil, é um jogo duro. Aliás, para mim, dos últimos 4 jogos, esse é o mais difícil de todos, né? Mesmo jogando fora de casa, aliás, jogando fora de casa, enfim, vai enfrentar um bom time, um time bem organizado, bem treinado. A gente falava muito do Carpini aqui, mas ele como treinador, ele é muito capacitado, é um cara que organiza os seus times. Então nós vamos ver, sem dúvida nenhuma, um time do Fortaleza muito organizado. Agora, a minha expectativa, ela não é nem de vitória, de derrota ou de empate. É de ver um time emocionalmente sólido, que é o que não tem acontecido nos últimos jogos. Então eu espero ver um time da Ponte Preta, na parte emocional, equilibrado, não desorganizando, seja qual for a situação que vai encontrar dentro do jogo. Se tomar um gol, que ela continue na estratégia, que ela continue organizada para tentar empatar. É esse o time da Ponte que eu quero ver. É esse o primeiro passo que o time ponte-pretano precisa dar para tentar alguma coisa dentro desse jogo hoje, Boles. Já, 9h, a bola rola, tem Fortaleza e Ponte Preta pra você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. E agora tem o destaque no plantão e âncora do futebol Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande e forte abraço pra você. Boa noite, Eduzaço. Um abraço, Boris, uma honra, uma alegria ser no seu plantão. Abraço aos amigos da Bandeirantes. A Copa do Mundo hoje, Espanha 3, Áustria 0. A Espanha não tomou nenhum gol. Classificadíssima, oitavas de final. A Espanha vai pegar Portugal ou Croácia, que nesse momento se enfrentam. Termina o primeiro tempo, Portugal 0, Croácia também 0, e na Série B, intervalo de Cuiabá 0, América também 0, equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Elton Grimaldi e Lucas Pessoa no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Estamos de volta no Futebol da Bandeirantes agora com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Márcio Zanardi. Macaca vai a campo com Guilherme Viana, número 1. Thales tem a 22. Trio de zaga, Lucas Cunha tem a 3. Márcio Silva, 44. E Sérgio Palácios, 23. Pelo lado esquerdo, Kevson fechando essa primeira linha com a camisa 32. No meio de campo, Diego Porfírio com a 13. Danilo Barcelos com a 14. E Elvis com a 10. Dupla de ataque, Daniel Baianinho, 26. E Brandão, 21. Repeteco da Macaca de Guilherme Viana, Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva, Palácios e Kevson, Diego Porfírio, Danilo Barcelos e Elvis, Daniel Baianinho e Brandão. No banco de reservas, à disposição de Márcio Zanardi, tem o Vinícius com a 30, que é goleiro, Diego Leão, zagueiro, tem a 4, Juan, volante, meia dúzia, Diego Tavares, atacante, veste a 7, David da Hora com a 18 é atacante, Jonathan Cafu, atacante, também tem a 19, Gustavo Almeida, zagueiro, com a 20, Gustavo Teles, volante, 35 e Rodriguinho, o atacante, tem a 90. O Fortaleza do técnico Thiago Carpini, escalado com João Ricardo no gol, tem a 1, Mucuri na lateral direita tem a 13, dupla de zaga de Gasal com a 3 e Luan Freitas com a 4, e na lateral esquerda o colombiano Fuentes com a 18. No meio de campo, Rodrigo tem a 29, Pierre veste a 5 e Rodriguinho 75. O trio de ataque do Leão com Wellington 31, Luiz Fernando 32 e o argentino Mirichello com a 9. Repeteco do Fortaleza de João Ricardo, Mucuri, Gasal, Luan Freitas e Fuentes, Rodrigo, Pierre e Rodriguinho, Wellington, Luiz Fernando e Mirichello. No banco de reservas, à disposição do técnico Thiago Carpini, tem Vinícius Silvestre, 25, Ronald com a 8, Lucas Crispim com a 10, Magrão, 15, Mailton, 22, Cauã Rocha, 33, Rian, 37, Luca Prior, 38, Paulo Baia, ex-Ponte Preta, 77 e Lucas Sacha, 88. Arbitragem do jogo. Quem apita é o mineiro Felipe Fernandes de Lima, ele que terá como assistente número 1 outro mineiro, Celso Luiz da Silva, e assistente número 2, a senhora pernambucana Carla Renata Cavalcante Santana. O VAR é a catarinense Charlie Wendy Straub Deretti, nascida em Balneário Camboriú. E agora,
A opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Provavelmente nós teremos um time com 3 zagueiros. O posicionamento deve ser esse, o Thales pela direita, o Kevson pela esquerda. E aí, eu acredito que o Porfírio de um lado, o Barcelos de outro fazendo uma segunda linha, o Elvis e o um pouco mais centralizado e o Baianinho e o Brandão na frente. Depois da hora que a bola rolar, a gente, o Tigrão também tem uma leitura, tem uma visão muito legal da parte tática. Depois a gente passa para o ouvinte para que ele possa ter uma noção de como está posicionado e qual a organização desse time, qual que é a plataforma do time pontepretano. Mas eu vou repetir, eu estou dizendo isso durante toda a semana. Eu espero ver um time na parte emocional mais sólido, que é o que não tem acontecido com a Ponte Preta. 9 jogos sem vitórias, e a Ponte cheia de problemas. E hoje tá lá o Elvis, tá lá o Barcelos, tá lá o próprio Márcio Silva, jogadores, experientes, jogadores acostumados, com esse tipo de jogo. Jogo fora de casa, vai enfrentar um time tecnicamente melhor, sem dúvida nenhuma, e aí tentando se superar, mas não pode se desorganizar. Se desorganizar, vai ter problema dentro do jogo. A minha primeira expectativa, Tigrão, é essa. Depois disso, eu acho que a Ponte dá um passo importante para tentar buscar um bom resultado. Mas se não tiver na parte emocional organizada, se não tiver um time bem postado, bem organizado, a Ponte vai ter problema no jogo. Qual que é a sua expectativa, Tiger? Boa noite. Boa noite, Gleger. Um abraço para você, bom trabalho aí. Eu acho assim, é muito limitado o time da Ponte. Não dá para repetir um time em 2 partidas consecutivas. A gente entende toda a dificuldade do treinador. A Ponte a cada jogo tem 4, 5, 6 alterações. E aí tem jogador que vai embora, tem jogador que estava suspenso e volta, tem jogador que fica suspenso e não entra. Então é uma confusão. Eu acho que fundamentalmente, esse lado esquerdo da Ponte deve ter 3 jogadores, mas o Danilo Barcelos deve vir por dentro. Às vezes ele vai ter por ali ao lado do Elvis a companhia do Kevson. À frente o Brandão, que tem muita dificuldade. Bom, é fundamental que a Ponte não tome o gol muito cedo, hein? Se tomar muito cedo e tremer e desorganizar mais do que o normal, pode voltar com uma sacola lá de Fortaleza. Tá tudo pronto, a bola vai rolar no Castelão, com um público hoje apenas razoável. Copa do Mundo rolando ao vivo e aquele negócio todo. Então, público razoável. Do Fortaleza, que normalmente leva grandes públicos, hoje não. Isso pode ser um handicap aí para Ponte. Então a gente espera que o time esteja realmente equilibrado, bem posicionado, emocionalmente legal e que não tome gol muito cedo. Mas está tudo pronto. Vai rolar o melão e quando ela rola, a Bandeirantes manda a precisão, a vibração daquele que narra em cima da bola. Valtemir Gomes, ao lado de Gleger Zorzin, os comentaristas do futebol Bandeirantes, tudo pronto na Arena Castelão. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos juntos no futebol Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Vamos juntos aqui no futebol da Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos com a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bola rolando na Arena Castelão para Fortaleza e Ponte Preta. É o Leão contra Macaco. Fortaleza, 7º colocado com 25 pontos. A Ponte Preta ocupando a 19ª colocação com apenas 8 pontos conquistados. A Macaca hoje com uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta, só que com exceção do meião preto. E do outro lado, Fortaleza, o uniforme tricolor, nas cores azul. O azul é o predominante, vermelho e também o branco. Sai jogando o time do Fortaleza, que vem de vitória. Venceu o Sport na última rodada, jogando em casa por 2-1. A Ponte perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0 fora de casa. Já trabalha a bola no campo ofensivo, o time da casa, o time do Fortaleza com o Luiz Fernando. Ele volta, faz um recuo curtinho para o Pierre. Pierre teve uma passagem pelo Guarani em 2024. Bola por dentro, recebeu, dominou, tentou Luiz Fernando, foi desarmado pelo Palácios.
Fez o passe para Elvis. Elvis tentou de primeira para Brandão. Tira a defesa. Na sequência, tocou também de cabeça o Daniel Baianinho. A bola sai. Tem lateral, a Macaca para bater aqui para a direita no campo defensivo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Olha, é o seguinte, hein? Participe do palpite premiado e concorra a uma bola oficial da Copa do Mundo, a Trionda. É fácil participar. Você entra no Instagram, @BandeirantesCampinas, dê o seu palpite para o jogo Brasil e Noruega. Siga a página da Rádio Bandeirantes Campinas e escreva a palavra mundial nos comentários. Depois disso, você receberá o formulário para confirmar sua participação e concorrer a uma bola oficial da Copa do Mundo. Lembrando que o sorteio será realizado ao vivo na segunda-feira durante o programa Esporte em Debate. Então participe e boa sorte do palpite premiado. Tá rolando no Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas. Bola recuada para o goleiro João Ricardo. São os primeiros movimentos na Arena Castelão. Ele empurra aqui para a esquerda para Gasal. Fortaleza que recentemente foi o vice-campeão da Copa do Nordeste. Perdeu para o Vitória. Aliás, perdeu os 2 jogos para o Vitória. A bola acabou saindo, não dominou o Gabriel Fuentes. Lateral colombiano que pertence ao Fluminense. Está emprestado ao time do Fortaleza. Carrega a bola Macaca, beira direita com Thales. Tenta o cruzamento. Bloqueado. Chega firme, tocando a bola. Jogador do Fortaleza, o 29, Rodrigo, a bola sai. Lateral para Macaca, que permanece no campo de ataque. Chegamos a 3 minutos. Domina o capitão Danilo Barcelos. Tentou devolução para Thales. Chega de novo Rodrigo com o pé esquerdo. Desviando a bola sai. De novo perto da linha de fundo. Vem para a cobrança Thales. Ele ameaçou um recuo para o Elvis. Viu que tinha marcação. Agora tocou curtinho para Danilo Barcelos. Recolheu, dominou aqui na ponta direita. Danilo Barcelos trabalha curtinho para Elvis. Elvis ameaça o passe do comando. Deixou para Daniel Baianinho. Curtinho para Danilo Barcelos. Foi muito curto o passe. A defesa tirou, mas a sobra da bola voltou para Macaca. Thales no fundo cruzou para a boca do gol. Chega lá dentro de qualquer maneira para afastar na zaga do Fortaleza. Lucas Gasal tocando na bola, é mais um lateral que a Ponte cobra. Elvis escapa na marcação, linha de fundo, calibrou o pé direito pro Baianinho, tira a defesa, voltou para Elvis, posição legal, pé direito, levantou para a boca do gol, tira de qualquer maneira a zaga do Fortaleza. Bola perigosa dentro da grande área do time cearense. Quase a Macaca abre o placar. Pedro Piscinato. Belo cruzamento do Elvis. O Kevson, lateral esquerdo, subiu ali na tentativa de cabecear a bola. Mas o Luan Freitas, zagueirão do Leão, fez o corte. A Ponte Preta que começa bem, levando perigo ao gol do Leão neste primeiro tempo. Na sequência, o Porfírio acabou cometendo uma falta no campo defensivo que o Fortaleza cobra nesse momento com o Luan Freitas. Faz o passe com Maurício Mucuri. Lá pela direita, ele que jogou no Londrina na temporada passada. Londrina que enfrentou a Macaca na final da Série C e a Macaca conquistou o título. Gabriel Fuentes tentou ali no comando para o Militello. Tentou o domínio, chegou Palácios. Já comete a sua primeira falta no jogo. O jogo tá parado, a falta na verdade foi em cima do camisa 29, o Rodrigo, falta cometida pelo Palácios. Já os comentaristas falam, aqui vem embora o Fortaleza, programa de ataque, comecinho no jogo, vamos chegar a 5 minutos, trabalha pela direita, Mucuri, tentou o passe no comando, a bola chegou, recebe, domina, Rodriguinho na ponta, pé canhoto, cruzamento muito forte, a bola foi embora pela linha de fundo, pois não, Tigrão? É aquilo mesmo, Barcelos e o Kevson no meio. Quando a Ponte desce, o Kevson faz uma dobra lá pelo lado esquerdo com o Porfírio, que é o lateral esquerdo. 3 zagueiros. Os 3 zagueiros são Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácios. O Elvis, entre o Kevson e também o Danilo Barcelos. Ele se posiciona entre eles dois e os 2 da frente, que são Baianinho e Brandão. Esse é o desenho da Ponte, né? Com o Porfírio guardando mais posição. E o Kevson, olha lá, ele vai agora pela esquerda, pegou a bola no meio, derivou pelo lado esquerdo. Ele vai tentar, às vezes, ser esse terceiro atacante pelo lado esquerdo, mas sem a bola, ele fecha um tripé no meio-campo com Barcelos e Elvis. E o Baianinho ventando ali pelo lado direito, com o Brandão centralizado, o lado esquerdo meio vazio, mas vai ser ocupado quando a Ponte iniciar a jogada por lá. Esse é o esquema, o desenho e o posicionamento do time da Ponte. A Ponte aperta, recupera Danilo Barcelos, empurra na ponta para Baianinho, olhou para a área, pro Brandão, movimentação do centroavante, cruzamento para a boca do gol, chega a defesa para cortar, voltou para Baianinho, tentou dominar, a bola escapou, recupera o time do Fortaleza com o Luiz Fernando, depois de muito tempo, né, atuou no Atlético Goianiense, está agora vestindo a camisa do Fortaleza, jogo novamente parado, falta marcada pelo mineiro Felipe Fernandes de Lima.
está acostumado a apitar jogos da Série A, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e hoje está comandando Fortaleza e Ponte. Afinal de contas, a Série A está parada por conta da Copa do Mundo. 6 minutos e meio, o primeiro tempo 0-0. A galera no YouTube, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Ponte Bretano Matozinho, Carlos Matozinho, tem aniversário de uma terça-feira. Feliz aniversário ao nosso querido Matozinho, tá ligado? Aqui Elvis do meio da rua, ele bate, pega a mão na bola, longe do gol. É só tiro de meta pro Fortaleza. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 7 minutos cravados, primeiro tempo. É o Campeonato Brasileiro da Série B que não para durante a Copa do Mundo. É a 16ª rodada, reta final do primeiro turno. Na Arena Castelão, na belíssima Fortaleza, capital do estado do Ceará. Fortaleza 0, Ponte Preta também 0, Edu. Copa do Mundo em Vancouver, Canadá. Começa o tempo de Portugal 0, Croácia também 0. Hoje a Espanha despachou a Áustria. Espanha 3, Áustria 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado conosco, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe conosco também, deixando o seu comentário, interagindo, participando conosco. PR tem a posse de bola dominada na faixa central do gramado para o time do Fortaleza. Luan Freitas abre pela direita para o Mucuri. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou. No comando para o Militello, dominou o argentino, artilheiro do time na temporada. Foi desarmado na sequência, estica a perna, tentou tirar a zaga da macaca com o Márcio Silva. A bola volta de novo para o time do Fortaleza, trabalha a bola pela direita. Quem domina é Rodrigo. Rodrigo parou, prendeu, ele pensou, sai na caça Márcio Silva. Ele volta a bola para Maurício Mucuri. Tentou passar pelo meio, a bola foi desviada, sobra ainda para Gasal. Gasal empurra pela esquerda para o colombiano Gabriel Fuentes. Saiu o colombiano da macaca Palácios para tentar cortar, não consegue. Ela volta para Luiz Fernando, recolheu, dominou, trama ofensiva armada no time do Fortaleza. Fuentes tenta o cruzamento para o Militello, entra e quarta, tira lá atrás de Lucas Cunha. Ela volta na entrada da grande área para Baianinho, mesmo pequenininho, sobe uma, duas vezes, não consegue recuperar. Rodrigo com a sobra, Luiz Fernando com peito para Rodrigo, tira de novo a zaga da macaca. Pierre tentou, Kepson tentou tirar, não conseguiu, vacilou, dançou, perdeu, voltou para Pierre. Pierre curtinho para Maurício Mucuri, de novo para Pierre. Pierre solta o jogo por dentro para Rodriguinho. Rodriguinho abre na ponta para Mucuri. Mucuri fez o passe para o Wellington, dominou, tentou a finta, foi desarmado. Chega lá atrás de Porfírio, com o pé esquerdo, tentou passe no comando, a bola acabou saindo. É lateral para o time do Fortaleza bater. E Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Acesse iga.com.br. O Boles. Desce o time do Fortaleza com Luan Freitas. Recebeu, dominou na meia direita, abriu na ponta para Mucuri. Prepara o cruzamento, levantou de cabeça o desvio. A bola passa por todo mundo. Wellington estava livre. Vacilo defensivo da macaca, quase o Wellington, que não tem o primeiro N. Marca mais um com a camisa do Fortaleza. Ele que foi responsável por ter feito o autor do gol que deu a vitória por Fortaleza na última rodada, PPA. É isso aí, o Wellington conseguiu cabecear sem nem saltar do chão entre o Lucas Cunha e o Márcio Silva. A Ponte Preta mesmo com a formação com 3 zagueiros deixa o atacante adversário cabecear tranquilamente. Você citou que o Felipe Fernandes de Lima, árbitro na partida entre Ponte Preta e Fortaleza, acostumado realmente a apitar diversos jogos na Série A. No total foram 11 jogos desta temporada de 2026 e apenas um jogo na Série B. Esse é o segundo jogo e o único jogo que ele apitou na Série B, a derrota na primeira rodada do Fortaleza para o Botafogo. Naquela oportunidade, 4-0 para a equipe de Ribeirão Preto. Baianinho na direita para Thales, vem macaca, domina no mano a mano, encara a marcação, leva para o fundo, estica a perna, toca na bola Fuentes. A Ponte tem mais um escanteio para bater, PP. Thales mais uma vez, a Ponte Preta fazendo suas jogadas ali pelo lado direito, consegue o primeiro escanteio da partida. Elvis, camisa 10, é quem vai fazer a cobrança. Com a 10, estampado na camisa, Elvis vem pra cobrança. O árbitro passa uma orientação ali pro Baianinho, que é pra não ficar na frente do João Ricardo. Quer dizer, ele pode ficar, mas não pode atrapalhar a saída do goleiro. Inclusive hoje na Copa do Mundo, no jogo da Espanha, nós tivemos um gol anulado exatamente pelo fato do zagueiro da Espanha ter atrapalhado a saída do goleiro da Áustria. Elvis vem pra cobrança, 11 minutos, ele parte pra bola pé direito, levantou pra boca do gol, 2 ponte-pretanos foram pra bola, Brandão tocou na bola, João Ricardo saiu, falta exatamente cometida pelo Daniel Baianinho, PP. Exatamente o que você comentou, o Daniel Baianinho cometeu a falta ali no goleiro João Ricardo. Na primeira oportunidade, o Márcio Silva passa da bola, o Kevson, ou melhor, o Brandão, tenta o cabeceio
E aí depois o Daniel Baianinho acaba tocando o João Ricardo. Falta para o Fortaleza, 0-0 no Castelão. Brandão que tem 1,91 m. Em campo é o segundo jogador mais alto do time da Macaca, perde exatamente por Palácios, né? O zagueiro colombiano que tem 1,95 m. Vem para o programa de ataque o time do Fortaleza, quase 12 minutos, primeiro tempo 0-0. Recebeu, dominou, Wellington tentou por dentro, passe para Rodriguinho, ou para o Rodrigo, chega bem para fazer o corte, Baianinho. O caído Baianinho, por isso a Ponte para o jogo. Márcio Silva aponta ali para o auxiliar, que no primeiro momento não deu a falta, mas na sequência o árbitro apontou a falta, o jogo está parado. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes. Neste comecinho do jogo, pelo menos a Ponte entrou ligada, tá buscando, batalhando, já teve 2 escanteios, né, Gleger? Exatamente, né? Tá bem organizada, tá buscando, não tá atrás, não tá encurralada, né? Tenta jogar, tenta criar as jogadas, tá bem posicionada e tá bem organizada. A expectativa é que ela continue assim, né? Que não haja nenhum erro individual, porque isso acaba atrapalhando. A Ponte começa bem o jogo, Boles. 0-0 na Arena Castelão. Você ligado conosco no futebol da Rádio Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens aqui do nosso estúdio, do CB Studio Stadium e de todos os integrantes do timaço de Carlos Batista. Quase 13 minutos, domina Pierre no campo defensivo, vem buscar o jogo entre os zagueiros do time do Fortaleza. Fez o passe por dentro para Rodriguinho, ele parou, prendeu, olhou, pensou, voltou a bola para Luan Freitas. Tem a posse pelo dominado, o zagueiro, a ponte se fecha. Elvis é o primeiro a dar o combate na faixa central do gramado, a bola chega no Gasal. Empurra na ponta para o Fuentes, já aperta na marcação, Thales. Voltou para o Gasal, que acabou escorregando, o gramado do estádio não tá legal não. Aliás, já é motivo de reclamação há algum tempo dos times que acabam jogando na Arena Castelão. Estádio que foi totalmente reformado para a Copa do Mundo de 2014, funcionou. O Brasil, inclusive, fez 2 partidas nesse estádio, mas depois a administração lá do estádio da Arena Castelão não consegue colocar um gramado legal. Aqui vem o Fortaleza, o chute de fora da área do Rodriguinho, a bola passa à direita do Guilherme Viana, é só tiro de meta. Será que o CR7 deixou a sua marca, o Modric, ou foi na Série B o gol, hein, Edu? Olha, é o seguinte, lá no Canadá, em Vancouver, gol da Croácia, cara. Aí a tristeza do Zezinho lá do centro de convivência. Jota Santos. O Jotinha deve estar triste, gol da Croácia, 8 segundo tempo, hein? Portugal 0, Croácia 1. É, a Croácia, caso elimine Portugal, eu acho que vai virar. Tô torcendo para a seleção de Portugal. Mas se não virar, é a despedida do CR7 em Copas do Mundo. Levantamento do campo de ataque, Kepson tentou de cabeça, brigou, Brandão todo atrapalhado, não consegue o domínio. Sobra da bola, volta para Thales, Thales faz boa finta, escapou, limpou, avançou, vem trazendo a Macaca, já pisando no último terço do campo. Rolou na ponta para Daniel Baianinho, tentou a finta, tentou se livrar da marcação, cadê a falta, Bandeira? Foi na cara do Bandeirinha que não deu uma falta clara do Fuentes para cima de Daniel Baianinho, e aí o Fortaleza saiu jogando, Pepe. É isso, e foi bem na frente do assistente número 1, Celso Luiz da Silva. O Daniel Baianinho caiu ali na frente do assistente, ficou reclamando, pedindo a falta. Falta não marcada, o Fortaleza segue com a posse de bola. Wellington recebeu, dominou, chega na marcação por Filho, ele sai driblando pelo meio, boa finta, escapou, limpou, sofreu a falta, levou vantagem, bola no comando pro Militelo, tentou a abertura, chega para fazer o corte, o Kepson, na sequência a falta um pouco mais dura para cima dele, cometida pelo Rodriguinho, o jogo está parado. E atenção, galera ligado no Futebol Bandeirantes, eu confirmo, tampe placar de jogo para você. 15 minutos cravados, primeiro tempo. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos vivendo o início da 16ª rodada da competição. Na Arena Castelão, em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Fortaleza e Ponte, Ponte Preta e Fortaleza 0-0, Edu. 11 do segundo tempo, de Croácia 1, Portugal 0, vencedor vai pegar a Espanha. A Espanha que hoje fez 3-0 na Áustria. E pela Série B, segundo tempo de Cuiabá 0, América Mineiro também 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência, você conosco. Olha, cuidar bem do seu dinheiro, o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Então conta com o Sicredi.
bola acabou saindo, o árbitro marcou a falta, né? Não foi nem o lateral, foi a falta para o time do Fortaleza bater lá no campo defensivo. Já cobra o Leão do Pici, que vem bola para o campo de ataque com Fuentes. Domina aqui na ponta, fez o passe na esquerda, lançamento para Luiz Fernando. Chega Palácios. Jogou sério, meteu a bola para fora, tem lateral para bater o time do Fortaleza no campo ofensivo. Fortaleza tem 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Fuentes sentou o passe na ponta, a bola foi desviada de tabelo com o próprio adversário. Pelo meio para Rodrigo. Elvis chega bem para tirar. Deu uma vacilada do Rodrigo. Elvis bateu a carteira. Já diriam os antigos, mais experientes narradores. E na sequência o jogo tá parado. Pois se bater a carteira na rua, vai preso, né, Pepe? Vai preso, cadeia neles. E na tentativa do contra-ataque, o Brandão foi derrubado ali pelo Lucas Gasal, próximo à intermediária. Falta para Macaca. Daniel Baianinho acabou escorregando, a bola saiu, o lançamento era para ele, ficou se lamentando. Daniel Baianinho, que veio de Capivari, do Capivariano, Capivari. A terra do meu querido amigo Nivaldo Coan, lá da Shark, tá sempre ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Grande Niva, um grande abraço para você e para toda a sua equipe. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 1932733760 Campinas. Se manda Mucuri pro campo de ataque, já pisando no campo ofensivo, abrindo a ponta pro Wellington. Recebeu, dominou, encara a marcação do Porfírio. Encosta também Márcio Silva, empurra por dentro, fez o passe pra Rodriguinho. Rodriguinho tentou o comando pro Wellington, dominou, ajeitou, inverteu pra Luiz Fernando. Chegaram perigosos no Fortaleza, ele pisa dentro da grande área. Armou, girou, bateu cruzado, subiu pra afastar Márcio Silva. Rebote pro Fortaleza, bico na grande área, Mucuri. Levantou pra boca do gol, sobe, afasta, tira a zaga da Macaca, completa de qualquer maneira, Kepson. Mais perigoso no time do Fortaleza, que vem de novo pro campo de ataque, bola pro Mucuri, ele fez o passe por dentro para Rodriguinho. Rodriguinho já acionou na ponta, Fuentes recolheu, dominou na meia esquerda, preparou o cruzamento, calibra o pé canhoto, cercado, marcado pelo Thales, tentou 1-2, a devolução, Rodriguinho para Fuentes, linha de fundo, cruzou, rasteiro para a boca do gol, chega bem na hora H, Danilo Barcelos, evita a finalização do atacante do Fortaleza, que ficou reclamando de um pênalti. Na sequência, outra falta dura para cima de Daniel Baianinho. Bastante caçado no jogo, Pepe. Muito caçado, Daniel Baianinho. Está ali no gramado do estádio Castelão reclamando de dores nas costas. Daniel Baianinho, o árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima vai lá, conversa com o jogador da Macaca, enquanto os atletas do Leão reclamam muito de um possível pênalti ali pra cima do Luiz Fernando, mas o árbitro mandou seguir, lembrando que temos VAR, né, Boles? Temos VAR, presença ilustre aqui no Complexo Bandeirantes de Comunicação, Elias Aredes, grande Elias Aredes, um grande... Estava na educadora, Ah, é? Estava lá no Vitamina na Copa. Que beleza, correntando um pouquinho ou não? Um pouquinho só, né? Grande Elias Aredes, um grande abraço. Tá passando aqui no CB, aqui é o CB Studio Stadium, CB Studio Stadium. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA BRMF 293/2024. Tava acompanhando por quem que ele tava ali? Pelo Lelê. Lelê, claro que é o Lelê. LL no ar. Aqui vem bola, Macaca, Elvis dominou, ajeitou a entrada na grande área para Thales, dominou, limpou, vai marcar, bateu, espalma, João Ricardo, Thales teve a chance, ele dominou dentro da grande área, ameaçou bater com o pé direito, o zagueiro passou lotado, traz a bola pra canhota, bate no cantinho, João Ricardo no chão, consegue o desvio, colocando a bola pra fora. Por muito pouco mesmo, a Macaca não abre o placar, Pedro Piscinato. Belo corte ali do Thales pra cima do Lucas Gasal, cortou de perna direita. Na hora da finalização de perna esquerda, que não é a boa do jogador da Macaca, o chute acabou não saindo tão forte, mas tem escanteio para Ponte Preta, Elvis na bola. Partiu para a cobrança, levantou para a boca do gol de cabeça, o desvio do Márcio Silva, a bola foi embora, direto pela linha de fundo, é só tiro de meta. Na melhor oportunidade do jogo, e a melhor oportunidade foi da Macaca. Gleger Zorzinho, nosso especialista, ele que já esteve lá dentro e conhece do riscado. E agora vai conceituar a defesa do João Ricardo, salvando a meta do Fortaleza. Opa, tem gol. E gol é prioridade aqui na Bandeira. Eu queria informar, Cristiano Ronaldo marca, mas está impedido. Deixa eu confirmar aqui. Impedido, desculpa aí, fico com tanta ênfase no fim, estava impedido. Ah, mas vale. Ele já fez um impedido também nesse jogo. No primeiro tempo ele já havia marcado, mas também estava impedido. E aí, Gleger, a defesa do João Ricardo.
Você sabe que os jogos às 21 horas e a partir daí pra frente o critério ele fica, né? Fica muito mais criterioso, Copa né? do Não Mundo, foi, né? Sabe não como foi é um que é? chute tão violento. Oi? Copa do Mundo, né? O critério é mais elevado, né? Exatamente. Até porque nós temos o Vozinha na Copa do Mundo, né? Vozinha então, que promete essa parar nota aí, a Messi amanhã. 7... tá bom. 7,91. Será que ele não vai conseguir, Gleger? Ah, Boris. Não dá. Viu? O Vozinha deu uma sorte danada naquele jogo contra a Espanha, viu? Falar pra você. Amanhã. Só olhar o desempenho dele nos próximos, viu? O Vozinha Os próximos com jogos, suas... depois daquele da Espanha. Pode falar. Não, Vozinha amanhã, com a sua seleção de Cabo Verde, promete parar Lionel Messi. Como diria aquele, vamos aguardar. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. Repetindo, qual foi a nota da defesa do João Ricardo? 7,91. Aliás, é o seguinte. Tigrão falou que vai ser 3-0 pro Cabo Verde. Tigrão adora o Cabo Verde. É Iruruoca. Aí não vai acontecer. Iruruoca. Quê? Ayuruoca. Tigrão adora o piroca. Isso daí que o Gleger falou não vai acontecer, mas nem que o cabo amadurecer. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor pra você. Confirmado o impedimento, viu, Boris? Não valeu? Não valeu. Continua 1-0. A Croácia faz 1-0. Depois a Croácia marcou um gol. Estava impedido. Aí o Portugal chutou na trave, no travessão, com o João Cancelo. Esse aí. Chutou no travessão, aí desceu, Portugal empatou, mas estava impedido. Emocionante aí. Estamos a 17 segundo tempo, 1-0 Croácia. Gabriel Fuentes, boa jogada, olha o Fortaleza chegando, o Rodrigo emendou o pé direito, o chute foi travado, voltou na sobra, Rodriguinho, a bola passa à esquerda com perigo, mais uma chegada no time do Fortaleza. Essa talvez a mais perigosa do time da casa até agora, não foi não, Pepe? Foi sim, com o Rodriguinho, camisa 75 da equipe do Leão. É bem verdade, pegou meio esquisito ali, a bola passou pela linha de fundo, o Guilherme Viana apenas observou a bola saindo, e aí muita cobrança do Danilo Barcelos com a linha de defesa da Ponte Preta, porque está dando oportunidades para o sistema ofensivo do Fortaleza. E ao que você disse no nosso pré-jogo, né, Tigrão? Lá pela direita de ataque do Fortaleza, setor defensivo esquerdo da Ponte, a Ponte se fecha bem, afinal de contas, né, no papel são 3 laterais, claro que estão distribuídos no campo. Agora pela direita o Fortaleza ataca forte e chega realmente levando perigo. Foi assim que aconteceu de novo, um ataque ofensivo do time, uma jogada de ataque, né, uma ofensividade do time do Fortaleza. É algo que acaba preocupando ou dá para acertar, Tigrão? Ah, preocupa, sabe por quê? Porque o Baianinho volta para recompor, mas ele não recompõe coisíssima nenhuma. Olha o Fortaleza, ó. Bola para Militelo, dominou, tentou, bateu, explodiu na zaga, voltou para ele, bate palma, Guilherme Viana! Grande defesa do goleiro da Macaca no chute do argentino Militelo. Tem mais Fortaleza, Mucuri, deixou na entrada da grande área, recebeu, dominou, parou, prendeu o defensor Rodriguinho para Mucuri, devolveu na ponta para o Rodriguinho, se fecha a Macaca, volta para Mucuri, perde a bola por dentro, o Wellington, ela volta a bola para Pierre recolheu, dominou, parou e volta, recuando com Lucas Gasal. Quase o Fortaleza abriu o placar. Grande defesa do Guilherme Viana, a primeira dele no jogo, Pepe. É isso aí, agora sim, a primeira grande chance da equipe do Fortaleza. Militelo, artilheiro da equipe do Fortaleza nesta Série B, com 4 gols marcados. Boa jogada ali do argentino, camisa número 9, levando perigo ao gol de Guilherme Viana. Fuentes de novo na esquerda, prepara o cruzamento, jogou uma bomba pro meio da área, a bola passou por todo mundo. Foi um tijolo, mesmo assim tentou chegar o Rodriguinho, mas não evitou. Já o Gleger vai conceituar antes, finalizando o seu raciocínio, Tigrão. Não, eu tava dizendo que pelo lado direito, ó, Fortaleza chegou nesse lance mais perigoso do jogo até agora. Belíssimo arremate no rebote ali, boa defesa. Ótima defesa do menino da Ponte, o Guilherme Viana. Mas ao lado direito da defesa da Ponte, tem o Thales que tá bem no jogo, no apoio. Mas aí o Fortaleza tá vindo com 2 ou 3. Volta para recompor o Baianinho, mas ele não marca ninguém, né? Absolutamente ninguém. Ele corre, se joga, se atira, rola no chão, mas ele não toma a bola de ninguém.
E aí, quando o Thales é envolvido, é que é o perigo. É o que me arrepia até a última vértebra, até o Curanchim. É o seguinte, quem sai para cobrir o Thales é o Palácios. Vai vendo se tem jeito de dar certo. Mas a Ponte tá bem no jogo. Tá bem no jogo. Tá organizada. Veja você. Lá em Goiânia, com 19 do primeiro tempo, tava 2-0 e acabou o jogo. Hoje já temos 27 e a Ponte tá segurando o samba. Teve esse lance perigoso, mas bem neutralizado pelo Guilherme Viana. Então eu tô gostando, dentro de todo o nosso realismo, a nossa consciência da limitação da Ponte, dos seus problemas, eu tô gostando. Não pode isso daí, é outra nas costas do Thales. Olha lá, 2 contra 1. Vai lá, Bolis. O Fortaleza chegando, domina aqui na ponta frente, o jogo tá parado. Ô, Tigrão, é o seguinte, hein? Dá pra gente colocar a nossa equipe técnica na rede, porque o homem vai cobrar um pênalti. Será que pênalti? dá? Cristiano. Vamos lá. Na Ulisses bola, Costa. partiu, bateu! Gol de Portugal, de Portugal, de Portugal! Opa! Cristiano Ronaldo! Sim! Cristiano Ronaldo, CR7 deixa tudo igual. Lá tá no segundo tempo, né, Edu? Isso, exatamente. 22 segundo tempo, 1-1. Jogo emocionante, viu? Do gols anulados, bola na trave, 1-1. Olha, tem muita história esse Portugal e Croácia. E deu certinho porque a gente combinou com o Ulisses Sensacional, Costa parabéns, e com a hein? arbitragem, porque o Guilherme Viana tá caído nesse momento, né? Aliás, o Gleger... PP ligou pro juiz. Ligou. PP ligou pro juiz. Ô, juiz, eu tô torcendo. dá uma segurada aí que... Eu quero ver o Cristiano pênalti. Ronaldo- Vou te sugerir uma coisa aí, Bolis. Vê se o contrato autoriza. Se a verba tá paga aí, né? A questão do direito de transmissão. Vamos fazer o seguinte, o Edu fica acompanhando a Ponte e você narra Portugal e Croácia. E o Edu de 5 em 5 minutos fala como é que tá lá em Fortaleza. E acho que não é má ideia não. O que você acha, o Não, Leandrinho? É uma boa. Mas é que assim, a Rádio Bandeirantes Campinas, independentemente da situação, sempre estará lado a lado com os times de Campinas, né? Mas claro Não, que pode a jogar. gente abre alguma exceção, como por exemplo, gol de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo, não tem como, né? O primeiro dele mas em se mata-mata tivesse- na história das Copas. Se tivesse Torcendo pra ele fazer mais um, porque aí eu vou levar de novo no bolão, tá? mas todo mundo marcou 2-1, só pra você ter uma ideia. Mas tá bom, eu tô na liderança, né? Você pra mim vai, tá ótimo. Eu só preciso... Pra quem tá ganhando, o empate. Aliás, pra quem tá ganhando, se todo mundo viu, somar Bo- igual, você Ô, continua Boris, na frente. Aliás, se você me permite, Leandro Bolis, eu queria fazer uma pergunta pro Tigrão, viu? Mais uma? Vai lá Nada. então. O Gleger É, é não, o ele líder falou do que agora há bolão, pouco quer dizer, ele tá todo tava- mundo atrás ele- dele. Vai lá. É exatamente isso. Só que é o seguinte, ele falou agora há pouco aí que chega a arrepiar o quê? O que tá arrepiando aí, Tigrão? O que você falou? Eu não entendi. Coranchim. É melhor nem explicar. Agora eu entendi. Beleza. Os tá mais tudo certo. antigos, Ele vai nossos avós, eles chamavam a última vértebra. Sabe lá embaixo, quando você bate ali é uma dor desgraçada? O cox. É perto ali do escapamento mesmo. É verdade. É a última vértebra. Aí os nossos avós, às vezes até os nossos pais falam, ai que dor no curancha. Ô, Gleger, e a defesa do Guilherme Viana? A bola tá rolando de novo, Fortaleza tá com a posse de bola no campo defensivo. E a defesa do Guilherme Viana, grande defesa, hein, Jorginho? Ah, foi uma grande defesa. Até o momento, a defesa do jogo. 7,98. Boa, tivemos uma defesa para cada lado, 7,91 a do João Ricardo, 7,98 a defesa do Guilherme Viana. Olha a Ponte atrapalhando aqui atrás, saiu do gol, o próprio Guilherme Viana para fazer a defesa. Bolis. Porfírio deixou pro Lucas Cunha, o Lucas Cunha deixou pro Porfírio. Atento, o Guilherme Viana saiu do gol antes da chegada do jogador do Fortaleza, né, Pepe? Isso aí, o Guilherme Viana fez sua estreia com a camisa da Ponte Preta no último domingo, estreou lá no estádio Antônio Ascioli naquela derrota da Ponte Preta para o Atlético Goianiense, mas individualmente fez uma grande partida o Guilherme Viana. Tem 22 anos o Guilherme Viana. 1,97 m. Ah, então, dos jogadores
do time, né, que está em campo, ele é o Sim. maior. Dos jogadores de linha é o Palácio. É isso. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade de qualidade e qualidade de produtos. Lojas do Iga em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. 31 minutos, primeiro tempo 0-0, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos acompanhando simultaneamente o segundo tempo de Portugal e Croácia 1-1. Quem avançar pega a Espanha e quem perder a gente pode ter aí o último jogo do Modric, caso a Croácia seja eliminada, o último jogo do Cristiano Ronaldo, caso de Croácia para cima de Portugal. E aqui vem o Fortaleza, Militelo, uma bomba, espalma Guilherme Viana de novo. Para fazer a defesa na finalização do Militelo de fora da área, uma bomba com o pé direito. Tava bem colocado o goleiro e colocou a bola pra fora, Pepe. Guilherme Viana espalmou muito bem, espalmou para escanteio, evitando ali o que seria o primeiro gol da partida, mais uma tentativa do argentino Militelo, Boles. Fortaleza vai apertando, 0-0. O aroma das ervas é muito mais saboroso. Suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Vem pra cobrança do escanteio, o time do Fortaleza. 0-0 na Arena Castelão, atravessa todo o campo. Gabriel Fuentes vem pra fazer a cobrança com o pé esquerdo, aquela cobrança fechada, afinal de contas ele cobra na direita. Autorizada a cobrança, partiu Fuentes, levantou na segunda trave, tentativa de cabeça do Luan Freitas, se chega a defesa da Macaca pra cortar. Baianinho procura a bola, encontrou o primeiro, ganhou do marcador, deixou pra Elvis, contra-ataque armado, vem para a Macaca. Kevson tem Brandão pedindo, soltou no comando pra Brandão, Brandão girou, bateu, a bola desvia, sobe, vai embora. Pela linha de fundo, chute cruzado de Brandão. Contra-ataque rápido da Macaca. A Ponte tem escanteio para bater, Pepe. Contra-ataque quase que letal da Ponte Preta. O Elvis rapidamente acionou o Kevson. O Brandão, cortando pelo meio, recebeu a bola do lateral esquerdo da Ponte Preta. Na tentativa de perna esquerda, foi cortado ali pelo camisa número 3 de Umucuri. Escanteio para Macaca, dessa vez pelo lado esquerdo. Elvis novamente na bola. E é o primeiro lado esquerdo, né, que ele vai cobrar. Sim. Mais um escanteio para Macaca. A Ponte tem escanteio para bater. 0-0 placar do jogo. A macacada reunida, a Ponte precisa da vitória. Partiu, levantou para a boca do gol pro Palácio. Se subiu, a bola passa por ele. Volta no rebote para Macaca. Quem domina é Kevson, fora da grande área, até com uma certa liberdade. Ele volta a bola no corredor central. Fez o passe para Thales. Thales com o pé direito, tentou inversão para Elvis. A bola foi curta. Baianinho brigou. Rebote volta ainda para Macaca no campo ofensivo. Domina Márcio Silva, parou, prendeu, olhou, pensou, tentou carregar a bola, girou por dentro para Baianinho. Protegeu a entrada da grande área pro Kevson. Na área, bateu cruzado, uma bomba em cima da marcação. Sai jogando mal o time do Fortaleza, recupera Danilo Barcelos pra Thales, deixou na entrada da grande área, sinalizou Barcelos, rolou na ponta pro Porfírio, pé canhoto, cruzou pra Brandão, tentou de cabeça, voltou pra Thales na área, Ponte tenta, insiste, leva pro fundo, bateu cruzado pra boca do gol, chica de qualquer maneira, Pierre para afastar. E a Ponte segue na pressão, hein, Pepe? Em todas as grandes oportunidades da Ponte Preta, todas elas pelo lado direito, passando pelos pés do Thales. Lateral direito, camisa 22, vai fazendo grande partida até aqui no Castelão. A Macaca nesse momento encurrala o time do Fortaleza. Thales domina, agora a marcação dobra para cima dele. Faz linda finta de letra, botou na frente. Mas aí o Luiz Fernando chega primeiro para cortar. Protegeu, levou pro fundo, Thales dá o bote e acaba cometendo a falta. O jogo tá parado. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, eu quero ouvi-lo. 35 minutos na Arena Castelão, 0-0, Tigrão. Bom primeiro tempo da Ponte, surpreendendo positivamente. E com tantos volantes que a Ponte tem, hoje ela joga sem nenhum volante. Ela joga com Barcelos, que é lateral esquerdo por dentro, Elvis e Kevson, que é lateral esquerdo também. E o Elvis é meia, né, especialista. Bom primeiro tempo da Ponte. Faz um jogo equilibrado, bem posicionada. Claro que tem que ter muita atenção aí, mesmo com 3 zagueiros. Já teve uma cabeçada do jogador do Fortaleza sozinho. Mas bom o primeiro tempo da Ponte. Me surpreende. Uma escalação diferente. Apoia muito pelo lado direito o Thales. Pelo lado esquerdo não tem a chegada. Nem o Porfírio e nem tampouco o Kevson estão aparecendo. Mas o lado esquerdo, o lado direito, perdão, tá forte. Brandão com mais mobilidade hoje.
Está saindo o Thales de Maca, tomara que não seja nada, tá muito bem no jogo. E claro que eu tava brincando de mudar a transmissão, claro. Se fosse a final da Copa do Mundo hoje, Argentina e França, por exemplo, Brasil não, mas se fosse Argentina e França, e tivesse jogando a Ponte ou o Guarani, eu não ia ver a final, ia ver e ouvir e trabalhar, se tivesse escalado, o jogo dos times da nossa cidade. Esse é o nosso produto. Luiz Fernando pelo meio, desce o time do Fortaleza, tá de volta o Thales, puxou pela meia, uma bomba do Wellington de fora da área, longe do gol, é tiro de meta para Macaca. Participe do palpite premiado e concorra a uma bola oficial da Copa do Mundo, é fácil participar. Você entra no Instagram, @Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Campinas. Deu seu palpite para o jogo Brasil e Noruega, que acontece no domingo. Siga a página da Rádio Bandeirantes Campinas, escreva a palavra Mundial nos comentários. Depois disso, você receberá um formulário para confirmar sua participação e concorrer a uma bola oficial da Copa. O sorteio será realizado ao vivo durante o programa Esporte em Debate de segunda-feira. Participe, boa sorte! Você já deixou o seu palpite lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, Pedro Piscinato? Já coloquei meu palpite. 2-1 para a seleção brasileira. Quem vai marcar o gol da Noruega? O Haaland? Com certeza, Haaland. Bom, o jogo tá parado, houve um choque de 2 jogadores, um da Macaca, outro do Fortaleza, e parecia um choque de cabeça, mas felizmente os dois já estão recuperados. O árbitro pegou a falta para Macaca. Falta que o Elvis vai levantar na entrada da grande área. Quem sabe os zagueiros Lucas Cunha, Márcio Silva, o gigante Palácio está ali na entrada da grande área. Tem falta Macaca para bater, a macacada reunida, fica preocupado o goleiro experiente João Ricardo, de 37 anos. Ele parte para a bola, levantou, era para o Palácio, subiu lá atrás, fez o corte Gasal. Afasta o perigo da entrada da grande área. Pierre briga ele contra a marcação do Kevson. Kevson leva a melhor, a bola já havia saído, depois que tocou na bola, a bola saiu então. Lateral para Macaca bater. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Kevson briga, chega na marcação, Mucuri tocando na bola, a bola saiu, outro aponta mais um lateral no campo ofensivo que a Macaca cobra com Porfírio. Mais o passe ali na entrada da grande área, setor canhoto para Elvis, abriu na direita para Thales, encosta Daniel Baianinho, Thales domina, puxa pro pé direito por baixo, para Elvis, ele tentou ajeitar para Brandão, Chica, zaga do Fortaleza. Fortaleza tirou, mas tirou mal, Rodriguinho não consegue o domínio aqui na frente, a equipe do Fortaleza, volta para Macaca, Brandão para Kelvis, ajeitou na entrada da grande área, traz para canhota, solta a bomba, jogou lá na praia, tira é tiro de meta, Pepe. E o grande destaque dessa jogada foi o passe de trivela ali de calcanhar do Elvis para o Brandão passando essa bola para o Kevson, aí o Kevson na tentativa de finalização pegou muito mal, 0-0 no Castelão. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, licença SPA/MF 2093/2024. JP Formaggio tá ligado, ao lado do tio Chico, já deixou a sua mensagem aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dizendo que tá gostando da Macaca. É demais, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Segue a Rádio Bandeirantes lá no Instagram, deixa o seu palpite premiado, segue todos os integrantes da equipe Bandeirantes, lá no @LeandroBoles 2LS, o PP, de toda a equipe, de todo o timaço. Você vem com a gente interagindo nesse engajamento sensacional. Aqui domina o time do Fortaleza, domina com o Rodrigo. Rodrigo fez o passe no comando para Luiz Fernando, linha de fundo. Palácios estica o pé direito na bola. A bola bateu no jogador do Fortaleza, no Rodriguinho, e foi embora. Tiro de meta para Macaca. Fortaleza que tem Rodrigo e Rodriguinho, né, o Pepe? Tem o Rodrigo, camisa 29, que é volante, e o Rodriguinho, que chega mais, área da Ponte Preta, com a camisa 75. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, 40 minutos, primeiro tempo, 0-0. E o jogo, Gleger? Eu gosto da Ponte, gosto. Fez um bom primeiro tempo, né? A gente já tá aí passado os 40, né? A Ponte fez um bom primeiro tempo, sim. Criou oportunidades, trouxe desconforto ao time do Fortaleza. Vai lá, Bolis. Thales arrisca, bate, quase acertou na líder número 1. E fica ali atrás do gol defendido pelo João Ricardo. Exatamente, mas você vê que a Ponte está bem organizada em campo. O esquema deu certo, as peças escolhidas para a posição também estão jogando bem. Gostei, claro, é aquilo que eu falei no começo. Não pode cometer erros individuais. A Ponte no conjunto está muito bem no jogo.
Bem no jogo, na opinião de Gleger Zorzin. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 41 cravadinhos, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, 16ª rodada na Arena Castelão. Pro Buzina, que tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Tá lá ao lado do Carlinhos Taxista. Estão acompanhando o futebol Bandeirantes. Fortaleza e Ponte, Fortaleza 0-0. E como é que tá o Gajo? Como é que tá o CR7, hein, Edu? Acaba de sair, acaba de ser substituído. Estamos a 35 segundo tempo. Segundo tempo emocionante. A Croácia chutou uma na trave, Portugal chutou uma no travessão. A Croácia teve agora há pouco um gol, outro gol anulado, teve 2 anulados. Portugal teve um gol anulado também. E Portugal acabou empatando com o Cristiano Ronaldo cobrando pênalti. Tá 36, repito, Portugal e Croácia 1-1. Tem futebol na Bamba. E futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sabadão tem mais, hein? 9h30, 8h30. Ih, rapaz, agora Luiz Fernando e Palácios, olho no olho, cara a cara, os dois se estranham. Chega a turma do deixa disso. Agora encarar o Palácios é bastante corajoso, Luiz Fernando, hein, Pepe? O Palácios colombiano com seu 1,95 m. O Luiz Fernando ali só olhando pra cima. Os dois se estranharam ali. O árbitro levantou o cartão, acredito. Daqui a pouco já confirmo, mas acredito que foi cartão para o Luiz Fernando e também para o Sérgio Palácios. Clima quente no Castelão nessa reta final de primeiro tempo. Por um lance que não tinha nenhuma situação, né? Porque a bola já havia saído, o Palácios protegeu legal. E aí o Luiz Fernando chegou lá, meio que quis deixar o braço, né? Atingiu o Palácios não gostou. E os dois discutiram, Tigrão. Pouco inteligente o Palácios, porque ele tá bem hoje no jogo. Aliás, a Ponte como um todo tá bem, dentro, claro, das suas dificuldades, tá bem. Aí entra em provocação, né? Zagueiro toma cartão. O Luiz Fernando também tomaram os dois. Só que é o seguinte, o Luiz Fernando dificilmente toma o segundo e o Palácios como zagueiro vai precisar fazer uma falta aí, pode ser expulso. Foi juvenil o Palácio, não tem que entrar em provocação nenhuma. Tem que jogar o jogo, né? Tem que ter frieza. Ficaram lá, um dando com o queixo no outro, e um dando peitada no outro, e um dando joelhada na Clotilde do outro. Pô, que isso? Onde é que nós estamos? Mirou na Clotilde, acertou na Gertrudes. Pô, para com isso, pô. Tem escanteio o time do Fortaleza. Amarelo. Não poderia ter tomado, porque é muito cedo. Um zagueiro amarelado, né? Sempre gera uma preocupação, principalmente se tratando do Palácios. Escanteio pro Fortaleza na direita, vem levantamento pra boca do gol, Casal tentou de cabeça, subiu como ele, atrapalhando ali o Kevson, a bola não foi pro meio da área não. Saiu da área, voltou pra Fuentes pra Pierre de primeiro, Daniel Baianinho deu uma apertada, aperta agora o Brandão pra tentar recuperar, Mucuri fica preso, encurralado, o Brandão briga, o árbitro manda seguir, fica reclamando o time do Fortaleza, a sobra da bola pra Porfírio, aí tentou um lançamento muito forte pra Daniel Baianinho, chega primeiro o Fuentes, Baianinho vai com um carrinho forte. Ele acaba atingindo o Fuentes, que rola no gramado da Arena Castelão. O árbitro pegou a falta de Daniel Baianinho. Será que vem cartão? Eu acho que ele deu pro Mucuri por reclamação. Ele tá anotando ali, muita reclamação do Mucuri. Acredito que tenha sido isso. Vamos ver o lance. Foi pro Baianinho. O Daniel Baianinho dá o carrinho ali na disputa com o Fuentes. O colombiano Fuentes realmente pegou só a perna do jogador colombiano que defende as cores do tricolor do PC. A gente vai confirmar já se foi pro Baianinho ou pro Mucuri por reclamação. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. Chegamos a 45 minutos. Subiu mais a placa, Pepe. Mais 5, Leandro Polis. Vamos até os 50 minutos da primeira etapa. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo Bandeirantes até aqui 0-0 para Fortaleza e Ponte, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Recebe o Wellington, lá pela direita ele sai da ponta, vem pro meio, trabalhando com o pé invertido, leva pro fundo, invadiu a área, grande jogada, chega bem na hora, Márcio Silva evitando o cruzamento do Wellington. Mete a bola para fora, escanteio pro Leão do PC bater. A equipe do Fortaleza que vai criando as melhores oportunidades nesta reta final do primeiro tempo. É importante que a Ponte Preta consiga segurar essa pressão e pelo menos virar para o segundo tempo
com o placar de 0-0. Rodriguinho vem para a cobrança do escanteio para o time do Fortaleza, lá pela direita, autorizada a cobrança, movimentação intensa na área da Macaca, partiu para a bola, Rodriguinho vem, cobrança aberta para a boca do gol, Casal de cabeça para meio da área, a bola passa por 2 jogadores do Fortaleza e sai. Incrível, por muito pouco, tanto é que coloca as mãos na cabeça o Miritello. A bola passou na frente do atacante do time do Fortaleza, já dentro da grande área, tinha por ali o Rodrigo, tinha também o Luiz Fernando, quase o Fortaleza abre o placar, tiro de meta para o Macaca. Fortaleza levando perigo e você bem observou, bem destacou a indignação do Miritello ali, levou as mãos na cabeça, não acreditando na chance desperdiçada. 0-0 no Castelão. Reta final do primeiro tempo na Arena Castelão. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. O Iga tem lojas em Campinas, são 2, em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Tira aqui atrás do time do Fortaleza com o Luiz Fernando, levanta a bola para o campo de ataque. Coloca no chão, Rodrigo, deixou na passagem para Rodriguinho, lançamento na ponta nas costas do Thales, se manda Luiz Fernando, vem o bonde do Leão, deixou curtinho para Pierre, linha lateral da grande área, tentou o cruzamento, chega para afastar Palácios, tira de qualquer maneira para Macaca, na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter, proteção de verdade para quem não pode parar. O Boles. Salta para cima do Elvis, o jogo parado perto da risca do meio campo, PP. E confirmando realmente aquele cartão amarelo no lance anterior, foi sim para o Daniel Baianinho, camisa 26 da Macaca, 2 jogadores amarelados pela equipe de Campinas. A Ponte tem apenas 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates. As vitórias contra a Avaí fora de casa e contra o América Mineiro, que segue na lanterna na competição em casa. Palácios com o pé direito, levanta para o de ataque, tentando o Capson, casquinha na bola, a bola volta para Mucuri, coloca no chão, consegue o passe por dentro para Rodriguinho, Rodriguinho parou, prendeu, ele pensou, se mandou Mucuri, deixou para o Wellington, o Wellington tentou a finta, chega bem, dá o bote, Márcio Silva para recuperar para Macaca, ele fica preso, encurralado pela própria marcação do Wellington, tentou um passe curtinho, a bola chegou no Kevson, que bota na frente, acaba perdendo, volta para Maurício Mucuri, ele sai da ponta, vem primeira, gira bem para cima da marcação do próprio jogador da Macaca, Kevson, faz o passe curtinho, a Ponte marca, chega até o Brandão para dar o bote para tentar recuperar, consegue Pierre escapar do primeiro lance, mas no segundo o Brandão acaba segurando o Pierre, o jogo tá parado na meia direita, tem falta o Fortaleza para bater, 48,5, vamos até 50 na Arena Castelão, 0-0, você ligado no futebol Bandeirantes, na direita Mucuri por Miritello, a bola quica no gramado, Guilherme Viana, atento na risca frontal da pequena área para sair e fazer a defesa, Pedro Piscinato. Guilherme Viana, que vai fazendo apenas o seu segundo jogo como jogador da Ponte Preta, atleta formado aí na base da Macaca, estreou no último domingo, hoje vai fazendo sua segunda partida pela equipe profissional da Macaca. Nas últimas horas, mas nenhum jogador saiu da Ponte, né, o PP? Os últimos foram Lucas Justen, lateral direito, e o William Potker. Aqui se manda para o campo de ataque, Maurício Mucuri, parou, prendeu, olhou, pensou, girou para cima da marcação do Brandão, que volta para auxiliar a defesa, empurra pela meia para Lua Freitas e deixou curtinho, insiste pela direita o time do Fortaleza, Wellington, para Rodriguinho, prende, segura, setor direito, voltou para Mucuri, Mucuri pela meia para Rodrigo, Rodrigo a tabela, para Luiz Fernando, para Rodrigo, pé direito, bateu cruzado, espalma, Viana na sobra para fora! Miritello sozinho, perdeu uma grande chance. Na trama ofensiva do time do Fortaleza, de pé em pé, a tabela, Rodrigo, pé direito, bate, Guilherme Viana espalma para o meio da área, Miritello de primeira, bate, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, perde uma grande chance o Fortaleza, PP. E é chance que normalmente o Miritello não costuma desperdiçar. No jogo contra o Atlético Goianiense, o Gleger até destacava em algumas oportunidades o Guilherme Viana, ao invés de espalmar para o lado, espalma para dentro da área. E agora, por sorte, o Miritello não abriu o placar no Castelão. O momento em que apita Felipe Fernandes de Lima, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo na Arena Castelão. A Ponte levou um susto no último lance, Miritello perdeu um confeito,
Conseguiu a Macaca segurar o resultado. Fortaleza 0. Ponte Preta também 0 na capital cearense. A bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Ô Boris, quem perdeu foi o argentino, o Militello. Mas quem que chutou o primeiro chute? Chutou foi o Rodrigo, camisa 29. Rodrigo 29. Beleza, muito bem. 0-0. Aí, Pedrão, como é que tá jogando a Ponte? Ponte Preta de Guilherme Viana com a número 1, Thales 22, Lucas Cunha 3, Márcio Silva 44, Palácios 23, Kevson 32, Diego Porfírio 13, Danilo Barcelos 14, Elvis com a 10, Daniel Baianinho com a 26 e Brandão com a 21, Edu. Muito bem. No banco? No banco, Vinícius goleiro, Diego Leão zagueiro, Juan volante, Diego Tavares atacante, David da Hora atacante, Jonathan Cafu atacante, Gustavo Almeida zagueiro, Gustavo Teles volante e Rodriguinho também atacante, Edu. Até mais, Pedrão. Valeu, Edu. Oi, Gleger, 0-0, a Ponte fez o que pôde, o goleiro da Ponte, olha o Thales, única chance da Ponte é 19 minutos, o Thales dentro da área limpou, bateu mascado, né, o goleiro pimba para escanteio. No mais, o goleiro Guilherme Viana pegou uma 24 do Militello, uma virada dentro da área, virou o argentino, chutou, boa defesa. A 31 da meia-lua, chute do argentino Militello, pega Guilherme Viana. E a 49 agora, esse lance aí, veja bem, o 29 chuta, o Guilherme Viana, goleiro da Ponte, ele defende no rebote, o Militello perdeu um gol incrível. Mas não querendo exigir muito, viu, ô Gleger? Essa bola não pode soltar, né? É um tipo da bola que não tem jeito, mas o menino Guilherme Viana, de 22 anos, também faz o que pode, hein, Gleger? Não, exatamente. Foi bem no jogo o Viana, mas é aquilo, eu tava dizendo desde o jogo passado, eu percebi isso nele, né? Hoje ele teve acho que 2 que ele consegue espalmar pro lado, mas é aquele negócio, né, Edu? Quando você espalma pra frente, diria saudoso Dimas, né? Foi meu treinador de goleiro na base, ele falava, olha, quando você espalma para frente, você dá outra chance para o atacante. A primeira você já conseguiu defender, mas você vai dar outra chance para o cara? Então joga de lado, que aí não dá chance para ninguém, bate o escanteio, posiciona seu time, e é exatamente isso. Você vê que, né, o Militello aí acabou perdendo um gol incrível, né? Tava sozinho, o goleiro caído, ele acabou pegando mal, bateu por cima e tá tudo certo. Então, mas são detalhes, viu, Edu? Que o Viana vai pegando com os jogos, né? De acordo com os jogos, mas você vê que ele tem boa envergadura, ele pega bem, ele sai bem, ele vai bem quando a bola vai no lado, então precisa só ajustar essa questão técnica. Mas para falar de um contexto geral do time da Ponte, eu gostei do empenho, né, de cada jogador na sua função, gostei da organização tática, da recomposição. A Ponte teve um problema ou outro, claro que teve isso, e é absolutamente normal jogar fora de casa, enfrentando um time bom tecnicamente, bem treinado, né? Mas a Ponte fez um bom primeiro tempo. Aquilo que eu falava durante toda a semana da questão emocional, aparentemente o time está equilibrado, está se impondo em alguns momentos. Estou gostando da participação do Baianinho, do próprio Brandão, né, se movimentando um pouco mais. O Barcelos numa função diferente ali, tá muito bem, né? O Elvis também. Então, enfim, o time está bem organizado. Se voltar assim para o segundo tempo, daqui a pouco acha uma bola ali, uma bola parada, um escanteio, né? Uma cobrança de falta do Elvis, uma jogada dos laterais. Pô, quanto tempo faz que eu tô aqui dizendo, olha, o Thales tem que aparecer um pouco mais na frente, tem que sair um pouco mais. E hoje, no esquema de 3 zagueiros, a gente viu ele várias vezes, né? Ele precisa melhorar na recomposição, isso é óbvio, claro, na marcação. Mas ele tá lá na frente sempre, dando opção, passando, sendo uma espécie de um atacante, né? E aí o Baianinho vem por dentro, o Kevson vem por dentro junto com o Barcelos. Então, e a hora que perde a bola, recompõe com organização. Então, o primeiro tempo muito sólido da Ponte, e tomara, claro, que o Zanardi agora faça alguns ajustes para que a Ponte não tenha nenhum problema, como teve ali uma chegada ou outra do Fortaleza, para que consiga achar uma bola e ter um bom resultado, viu, Edu? Gostei. Gol de Portugal, seu Greg, 48 do seu tempo, virada Gonçalo Ramos, hein? Cristiano Ronaldo não está mais... Ele saiu a 36, o Cristiano Ronaldo saiu. Gol de Portugal. Olha, o City Bar tá vibrando lá com o Jotinha, viu? Explodindo lá. Olha, o City Bar e o City Torque tá soltando foguetes. Nossa. Pra tudo quanto é lado. Emocionante. Olha, a Croácia fez 1-0. Depois, olha, chutou uma na trave. Teve gol anulado. Portugal também estou no travessão. Teve gol anulado.
E aí teve um pênalti e para Portugal, o Cristiano Ronaldo cobrou, empatou 1-1, saiu a 36 e agora essa virada aí. Portugal vai pegar a Espanha. Espanha 3, Áustria 0. Então tudo tá pintando aí. Portugal e Espanha nas oitavas de final. E na Série B, olha, o Humberto Louser não tá levando vantagem, viu? Não consegue administrar o América Mineiro. A Ponte faz de tudo pro América ultrapassar, ser o último colocado, mas não. O Cuiabá, estamos nos acréscimos. O Cuiabá marcou há pouco, Cuiabá 1, América Mineiro 0. E Humberto Louser no comando, 5 jogos no América Mineiro, 1 vitória e 4 derrotas. A única vitória do América Mineiro com o Humberto Louser, por incrível que pareça, foi no Castelão. Meteu 3-0 no Fortaleza, não sei como. O resto perdeu. Vamos lá, intervalo. Já o Tigrão fala, hein? Fortaleza 0, Ponte também 0. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. O Dinho insiste pela direita, o time do Fortaleza, o Wellington, para Rodriguinho, prende, segura, setor direito, voltou para Mucuri pela meia, para Rodrigo, a tabela, para Luiz Fernando, para Rodrigo, pé direito, bateu cruzado, espalma, Viana na sobra, para fora! Miritelo sozinho, perdeu uma grande chance! Valdemir Gomes.
15 segundos para terminar. Portugal 2, Croácia 1. 30 segundos, Croácia tá com a bola. O vencedor vai pegar a Espanha. É esse lance aí que passamos, já foi a 49, hein? Mas que gol perdeu aí o Militello, argentino. Teve o chute, o goleiro da Ponte pega, tem o rebote, goleiro deitado, ele com o gol à sua disposição. E aí, então, acaba chutando pra fora. Vai terminar? Tigrão, eu aviso aqui, Tigrão. Seguimos aqui, Fortaleza 0. Não, eu vou realizar um sonho seu. Não. Você falava que tinha esse sonho desde os tempos da Adere. Já passou. Passou. Eu queria que você narrasse esse finalzinho. Não tem jeito. Não tem cacoete. Então só fala onde está a bola. A bola está parada. A bola é de Portugal. Estamos acréscimos aqui no City Bar Fernandes. Jotinha na esperança daí para a próxima fase. Bola para fora. É lateral para a Croácia. A Croácia cobra o lateral. Bate a bola. Administra no seu campo de defesa. A bola é ultrapassada. Dá um chutão, meu filho, porque não vai ter tempo para nada. Portugal corta. Administra, e agora está com a posse de bola, desce Portugal para a direita, larga os passos decisivos, mas ele para a jogada porque ele quer exatamente valorizar. Portugal penetra na área, atenção, chutou para fora! Sensacional! Quase 3-1, mas vai terminar, Tigrão. Segue você, melhor, Tigrão. 0-0, Fortaleza e Ponte. No auge do narrador, continua aí, Edu, tá bom. No auge. Não, agora que foi bom, pô. Vamos lá, vamos narrar o tiro de meta aí, da Croácia. Aí, ó. Ô, Luquinhas, você não falou que é 30 segundos? Não. Vou no Procon, hein? Eu vou no Procon. O goleiro pegou aí, ó. A Croácia desceu para cruzamento, defende o goleiro de Portugal e se joga valorizando, guardando a pelota, todo de amarelo. Tá aí a torcida Croácia desesperada. Croácia vai pra cá. Não foi a Croácia que tirou o Brasil? Então vai pra casa. Ela vai pra casa. Ela tirou o Brasil na última Copa. Tirou o Brasil. E atenção, e segue o jogo. O juizão que nem Galvão Bueno contra o Japão. Mas não terminou. Porque não sei o que tem. Você tá louco, seu juiz? Você tá louco? Ó, tá tudo louco, viu? O jogador não tem nome? Fala o nome aí, do Modric. A bola tá com... Quem marcou o gol da Croácia foi Perikovic. É isso aí. Perikovic. Põe tudo convite, Edu. Perikovic. Vinagrite. Covid. Olha o Covid. Nossa, Edu. Vai pela direita. Atenção, cruzamento na área. Vai. E gol. E agora? Gol da Croácia. Meu Deus do céu. E empata a Croácia no gargalo dos acréscimos. Como é que pode uma coisa dessa? Que vacilo da defesa da seleção de Portugal. A comemoração intensa, inacreditável. 2-2, Tigrão. Segue você porque a coisa vai pra pênalti. Não, prorrogação, né? É prorrogação? Prorrogação. É melhor você continuar, Tigrão. Você foi falar que a Croácia vai pra casa e lá vem Portugal. A Croácia tirou o Brasil. Agora ela vai pra casa. Ela vai pra casa e gol da Croácia. Sei não, hein? Chegou a conta. Peraí, tem gente impedida, hein? Vai pro VAR. Vai pro VAR. Aí a interpretação do árbitro, né? Porque quando o segundo jogador toca na bola antes do Vardiol fazer o gol, ele estava impedido. Agora a bola tocou no jogador de Portugal. Interpretação, ele vai interpretar se gerou um novo lance ou no mesmo lance do cruzamento. Se ele considerar esse já então. A narração tá tão boa que eu não sei se já é o terceiro da Croácia ou ainda é o segundo. Não, 2-2. Olha, não, mas ele tá checando o 58 minutos. Ele tá checando o segundo gol da Croácia? Tá checando. Então vai anular. Não vê ainda, não vê ainda. Ele vai provar, exatamente isso que eu disse. Ele vai interpretar se há um novo lance ou se constitui a partir do cruzamento, daí não há impedimento. Checagem, tá checando, chamou. Vai anular. O VAR chamou. Gente, foi 0-0. Portugal. Intervalo tem um fado de fundo aí? Vamos botar um fadozinho de fundo aí. 0-0 Fortaleza e Ponte. Amália Rodrigues. Vamos lá. Amália Rodrigues. Só as Paris eu confesso. Essa é boa. Nem as Paris eu confesso. Quem eu amo. Nem as paredes confesso. Casa de Portugal. Olha lá, vai pra decisão. É agora, Edu. É agora. Atenção, hein? Atenção, seu juiz, presta atenção. A Croácia tirou o Brasil da última Copa. O que ela merece? Atenção, VAR checado. Ele vai pra beira do gramado
Impedido. Alfada aí. Mandou atenção, hein? Impedido. Atenção. Você tá na frente. Já tá impedido? Impedido. Amália Rodrigues. Atenção, hein? Ei, Portugal. É Chico que vai para as oitavas. Edu, seu santo é forte, Edu. Eu vou falar pra você, não foi dessa vez Portugal que eu narrei um gol, mas fico imensamente alegre de anunciar que Portugal vai para as oitavas. E acho que terminou, hein? Se não terminou, informa o Tigrão. Vamos lá, Fortaleza e Ponte 0-0, Tigrão. Gostei do primeiro tempo da Ponte. Olha, um jogo desse daí, um jogo eliminatório de Copa do Mundo com esse grau de dramaticidade, a gente tem que valorizar. Gostei do primeiro tempo da Ponte, mas eu não gostei de uma caidinha de disjuntor que deu depois dos 45 minutos. E a Ponte deu muita sorte nesse lance que o Miritello, ele estava dentro da pequena área com o goleiro deitado e a bola sobrou para ele, mas ela deu um pulinho. A hora que ele foi bater, bateu na canela dele e subiu. Provando que o menino Guilherme Viana tem estrela, né? Porque já tinha tomado o gol e depois destomou. Fora isso, gostei da organização da Ponte, e o principal detalhe que me chamou a atenção é o seguinte: o time hoje guerreou muito, todo mundo gritando com todo mundo, a Ponte concentrada, intensa, com uma rotatividade diferente, e por isso segurou a marimba no primeiro tempo, e vem pressão para cima, mas a Ponte foi bem no primeiro tempo, e eu fiquei feliz com isso, me surpreendeu, eu esperava menos. Leandro Boles. Valeu, muito obrigado, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. A bola já está rolando para o segundo tempo na Arena Castelão. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pro segundo tempo de até aqui. 0 Fortaleza, 0 Ponte Preta, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Macaca na 19ª colocação, buscando sair das últimas posições, buscando voltar a vencer, o que não ocorre há 9 jogos, pegando o Fortaleza, que vem de vitória, iniciou a rodada na 7ª colocação. Fortaleza tem 25 pontos. A Ponte que sofreu, principalmente no finalzinho do primeiro tempo, a grande oportunidade do Juan Miritello, após o desvio do goleiro Guilherme Viana, que ele acabou mandando para fora. Bola rolando para o segundo tempo, sai jogando o time do Fortaleza no campo defensivo. A Ponte defende nesse comecinho do segundo tempo. Já o Pedro Piscinato informa se tivemos alguma alteração no intervalo ou os mesmos times que terminaram a primeira etapa. Lembrando que o Palácios e o Daniel Baianinho receberam cartões. No primeiro tempo foram amarelados, e o Fortaleza teve o Luiz Fernando também amarelado. A informação, Edu. Olha, acabou na Série B, acabou. Cuiabá 1, América Mineiro 0. O gol do Cuiabá foi no finalzinho. O América Mineiro continuou com o último colocado na Série B. E foi a 5ª partida de Humberto Louser no comando do América. Foram 5 derrotas e uma vitória. Curiosamente, ganhou do Fortaleza no Castelão por 3-0. Incrível, né? Mas no mais, não conseguiu nada. Humberto Louser no comando do América Mineiro. América que continua como último colocado nessa Série B. Deixa eu dar uma rapidinha aqui. O América tem 6 pontos. A Ponte, com esse empate, momentaneamente é penúltima com 9. A diferença da Ponte para o primeiro fora, Botafogo 16º com 16. A Ponte tem 9, uma diferença de 7 pontos, Bolis. E a Ponte mexeu, vem com uma mexida pro segundo tempo, Pepe. É isso aí. Saiu o amarelado Daniel Baianinho com a camisa 26 e entrou Diego Tavares com a 7, única alteração na equipe de Márcio Zanardi. E o Fortaleza o mesmo time. Fortaleza vem pro ataque, Lua Freitas tentou na entrada da grande área, fez o passe curtinho para Luiz Fernando, abriu na ponta, tentou Wellington, chega bem na cobertura, Diego Porfírio, protege, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. Você ligado conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, pelos aplicativos. A informação, Edu. Acabou, Portugal na cabeça, no sufoco, gol anulado aí da Croácia. Portugal de virada 2, Croácia 1. Então Portugal vai pegar a Espanha, né? Derby ibérico na segunda-feira, às 14 horas. Segunda-feira, 16 horas, Portugal. Segunda-feira, dia 6, né? Acho que é 2 horas o jogo. 2 ou 16? 16 horas. Isso, Edu, Portugal e Espanha. Pra onde que foi a Croácia? Foi pra casa.
Vitória, portanto, de Portugal, 2-1 de virada. Segue na Copa do Mundo nem aí Cristiano com a Ronaldo. Croácia. E foi o último E jogo. vá pra casa, vai com Deus. Foi o último jogo do Modric em uma Copa do Mundo. A Croácia, que foi vice-campeã em 2018 e em 2022 eliminou o Brasil, parou na semifinal. Vem cruzamento para a área do Fortaleza, Danilo Barcelos, jogou para a área, saiu no gol, João Ricardo para fazer a defesa. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Comecinho do segundo tempo na Arena Castelão, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que não para durante a Copa do Mundo, assim como também a Série C, que será destaque no próximo sábado aqui na Bandeirantes, 8h30. Brinco de Ouro da Princesa, tem o líder Guarani contra o Floresta, mas no duelo entre Campinas e Fortaleza, né? Porque o Floresta é da capital, né? É isso aí, mais um confronto, lembrando que recentemente os times campineiros também tiveram confrontos com equipes de outro estado e agora se repetindo em 2 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série C. Você vai trabalhar sábado, Pepe? Não, foi um erro interno. Olha o cruzamento para a área da Macaca, entra e corta Márcio Silva. Rebote para Kepson. Kepson tentou dominar, partiu, cobrou dominada. 2-3 a marcá-lo, acaba perdendo a bola. A Ponte reclama de falta. O árbitro mandou seguir. Recupera o time do Fortaleza aqui para a direita. Rodriguinho, pé direito, levantou para a boca do gol. Mergulha para afastar Lucas Cunha e reclama com o árbitro. Queria falta para cima do Kepson, que o Felipe Fernandes de Lima não marcou e confirmou escanteio para o Leão do Pici. Escanteio que gerou muita revolta ali no técnico Márcio Zanardi, que até o momento vai conquistando o primeiro ponto à frente da Ponte Preta. Até aqui foram 3 jogos, 3 derrotas, conquistando o primeiro ponto o técnico Márcio Zanardi. O Kepson não sofreu uma falta não, ele sofreu 2. Cruzamento para a área, Guilherme Viana saiu, a bola ficou viva, tira de qualquer maneira a defesa da Macaca. Ela volta, opa, o Fuentes tocou na bola não havia saído. O está pedindo para esperar um pouquinho, se houver alguma irregularidade. Lembrando que na Série B tem o VAR. É isso que ele está apontando ali para o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos aproveita para reclamar daquele lance em cima do Kepson. Ele vai confirmar apenas lateral para o time do Fortaleza. A bola já havia saído. Vem para a bola, Gabriel Fuentes. Se mantém no campo de ataque o Leão do Pici, o tricolor de Fortaleza. Vem levantamento para a boca do gol, a bola passou, fica viva. Márcio Silva tira mal, Lucas Cunha toca, tira, afasta, sobra da bola, volta para o Macaca. Quem recebe é Elvis, tenta sair da rápida com Diego Tavares. Contra-ataque armado, vem, bora Macaca na bola, Pierre dá o carrinho e recupera. É que o Tavares demorou uma eternidade para tocar, né? Tinha o Brandão e tinha um outro jogador passando aqui na canhota. Demorou muito, depois ficou reclamando de falta, mas foi limpo o desarme do Pierre. Vem o time do Fortaleza, domina Pierre, fechado a Macaca nesse comecinho do segundo tempo, a ponte fechada, vem embora pro ataque de novo lá pela direita, recebeu, dominou Luiz Fernando, fez o passe curto para Rodrigo recolhe, domina, tem Juan Militello na área, faz a inversão pro Maurício Mucuri, ele prepara o cruzamento, olhou pra área, não cruzou, voltou pro Wellington recolhe, domina sempre com a canhota, encara a marcação do Márcio Silva, vai armar pra cruzar, levou pra linha de fundo, dá o bote, limpo na bola Márcio Silva, sai jogando pro time da Macaca, fez o passe pra Kepson olhou pro meio, conseguiu boa bola pro Elvis, são 4 contra 3, se manda Diego Tavares, Elvis fez o passe, o Diego Tavares corre com o freio de mão puxado, ele não chega nunca na bola, Pepe. Ele faz todo o esforço do mundo, mas não vai. Quando ele sai parece que ele vai chegar, né? E aí quando tá na hora do vamos ver, não consegue, o Fuentes fez a proteção ali. Posse de bola para a equipe do Leão. Luiz Fernando domina, encara a marcação do Tales, empurrou na entrada da grande área, deixou para Militello soltou para o Wellington, dominou, encarou, traz a bola para o pé direito, invadiu a área, Porfírio trava com ele Márcio Silva, a bola volta no rebote para Mucuri, levantou para a boca do gol, entra e corta Danilo Barcelos. Elvis de primeira para Diego Tavares, agora falta no pé aqui para cima dele, o jogo tá parado. Vai pintar cartão, o juiz colocou ali a mão no bolso, mas acho que não. Dessa vez apenas ficou na conversa com o Pierre, camisa 5 da equipe do Leão. Falta para Macaca no campo de defesa. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, o que você espera da Macaca neste segundo tempo? A Ponte que veio com uma mexida, Gleger. Espera a mesma postura do primeiro tempo, que a Ponte foi bem, jogou bem, né? Competiu, bem organizada, concentrada, os blocos muito próximos, dificultando as ações do Fortaleza. Então é isso que eu espero. Agora, eu espero outra coisa, Bolis. Você viu que parece, quando aparece a imagem do Thiago Carpino, parece que ele tem uma tiara. Pois é, rapaz, é isso Eu gostaria que ele passasse o nome
Parece, mas quem tá querendo usar essa tiara é o Tigrão. Imagina o Tigrão de tiara, que coisa mais linda que ia ficar, ou não? Ah, ficaria uma tigresa, né? Não tenha dúvida alguma. Não, eu uso. Porque essa tiara é pra cabelo e não pra peruca. Você não pode, Greg. Vem embora, Macaca! Falta dura do Pierre. Será que aquele lance ele não recebeu? Agora ele recebe, né, Pepe? O cartão amarelo. Agora o Pierre conseguiu o que tanto queria. Está amarelado Pierre, volante, camisa número 5 da equipe do Fortaleza. Tem uma entrada ali, uma chegada no Diego Porfírio. Está amarelado Pierre. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. 9 minutos de segundo tempo, 0-0 na Arena Castelão. Tem falta, Macaca, para fazer a cobrança. Na área, Brandão, Cunha e também o Palácios. Elvis está próximo da bola, bola parada na meia esquerda, chance para Macaca. Com a macacada reunida acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes 0-0. A Macaca fez um bom primeiro tempo. Segue empatando com Fortaleza e agora tem a cobrança de falta, a oportunidade para abrir o placar. Vem para a bola Elvis, pode até mandar direto pro gol, capricha aqui da Elvis, vem para a cobrança, autorizada a cobrança da falta, pé direito, Elvis saiu do gol, João Ricardo espalmou pro meio da área, a bola fica viva dentro do Barcelos, tentou pelo alto, tentou Márcio Silva, tira lá atrás Lucas Gasal, sobra da bola pela esquerda com Fuentes, já olhou na entrada da pequena área, prefere o passe curtinho pro Rodrigo, Rodrigo recolheu, dominou, chegou Palácios para tentar recuperar, consegue o passe pro Fuentes, Fuentes recolhe, domina, limpa o lance para cima da marcação do Danilo Barcelos, levanta o bracão de ataque, Miritello tentou o domínio, bem marcado, perdeu a bola, mas segundo o árbitro, o Elvis cometeu a falta, o jogo tá parado. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis da família Sato para a sua mesa. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 10 minutos, 40 segundos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta, você vai confirmar o Campeonato Brasileiro da Série B. 16ª rodada de um total de 38. Arena Castelão. Fortaleza e Ponte, Ponte e Fortaleza, Macaca com o Leão, 0-0, Eduzão. Copa do Mundo em Espanha 3, Áustria 0, terminou há pouco de virada, Portugal 2, Croácia 1, Cristiano Ronaldo marcou um gol de pênalti, então Espanha e Portugal vão se encontrar nas oitavas de final. E daqui a pouco, às 0 hora da sexta-feira, Pedro Martelli narra em rede nacional, Suíça e Argélia. Tem futebol na Bam Bam Bam. Você tá nessa, né, Pepe, pra acompanhar, né? Estarei ligado aqui na Rádio Bandeirantes acompanhando esse jogaço da Copa do Mundo. Rodrigo empurra na canhota pro Fuentes. Fuentes deixou para Luiz Fernando, tentou a finta, chegou Palácios, segurou Luiz Fernando. Os dois se estranharam no primeiro tempo, receberam um cartão, mas agora foi uma falta de boa ali do Palácios para cima do Luiz Fernando, que segue reclamando com o árbitro. Palácios saiu de fininho. E agora uma discussão de Rodrigo e Thales. Os dois discutem. Thales fala pro árbitro que não fez nada, né? Rodrigão chegou lá, tentou recuperar, ficar com a bola, empurrou o Thales. E o ânimo, ou os ânimos ficam um pouco mais quentes nesse momento, né, Pepe? E aí o Luiz Fernando, que no primeiro tempo discutiu com o Palácios, tenta acalmar agora o Thales. O Lucas Cunha discute ali com o Rodrigo. Já aparecem outros jogadores também para tentar separar a confusão. Freitas e Lucas Cunha. Uma confusão, clima quente na Arena Castelão. Ponte Preta e Fortaleza vão empatando 0-0, Boles. E o árbitro fica parado só vendo os caras discutirem, né? Faz o correto, né? Só anotando, o primeiro que aprontar um pouquinho mais vai levar cartão. Agora ele vai chamar no canto ali, ó. Tirou do bolinho o Lua Freitas e o Lucas Cunha também. Pedindo calma para ambos, abre os braços, reclama ali com o Lua Freitas. O árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima, como bom mineiro, ele passa algumas orientações. Vem Fuentes para cobrança, levantou para a boca do gol, subiu o Palácios para afastar na altura da marca penal. Sobra da bola, volta para o time do Fortaleza. Vamos chegar a 13 minutos. 13 é a camisa do Mucuri, que tentou a finta, marcação dupla para cima dele, Elvis e Porfírio. Elvis dá o bote, mas acabou segurando o Mucuri.
Fez a falta, era tudo que o lateral direito do Fortaleza queria. O Elvis caiu na dele, experiente, mas foi juvenil nessa. Acabou segurando o Maurício Mucuri. O jogo tá parado, falta perigosa. Setor direito pro tricolor de aço bater, Pepe. Realmente agora nessa jogada o Elvis foi um pouco juvenil. Agarrou ali o Mucuri, estava de costa. O Diego Porfírio fazia a cobertura. Falta pelo lado direito e ao camisa 18, o colombiano Fuentes, quem vai fazer o erguimento na área da Macaca. Aliás, da pinta de que vai bater direto, hein? 2 na barreira formada no time da Ponte ali na linha lateral da grande área. Vem pra cobrança da falta Fuentes. 13 minutos e meio, segundo tempo, 0-0 na Arena Castelão. O árbitro autoriza. Fuentes vem pra bola, pé canhoto, vem cobrança direta. Guilherme Viana dá um tapa na bola. Ela fica viva, Miritello tentou o passe pra trás, pra Rodriguinho. Sai na marcação, Thales, recua pra Pierre. Pierre ajeita, domina na faixa central do gramado, domina, puxa a bola pra canhota, devolve na ponta pra Rodriguinho. Rodriguinho recolhe, domina, traz a bola pro pé direito. Fez o levantamento na área pro Gasal, subiu Márcio Silva, a bola passou por ambos. Chega lá atrás, Diego Porfírio pra afastar. Kevson escora de cabeça, consegue o passe pra Elvis. Elvis pro Brandão, vamos ver Brandão, se tem velocidade. Tentou o domínio, insistiu, agora ficou preso, sozinho, marcado por 3, acaba perdendo a bola. Tira lá atrás de qualquer maneira, Maurício Mucuri. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Tem agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, do Jardim do Trevo, em Campinas. Luiz Fernando, boa jogada, cruzou, Miritello livre de cabeça no campo, é gol! Gol do Fortaleza! Juan Miritello tem a 9 estampada na camisa. Na grande jogada de Luiz Fernando, recebeu livre pela direita. Ameaçou cruzar com o pé direito, traz a bola para canhota e levanta na cabeça do Miritello, já dentro da pequena área. Sozinho, escolheu o canto direito, esquerdo do goleiro Guilherme Viana, que por mais nada pôde fazer. Finta desconcertante do Luiz Fernando para cima do Danilo Barcelos. Palácio se chega atrasadíssimo. A bola passa ainda pelo Lucas Cunha, olhando para a bola. E o desvio fatal do Miritello no canto, sem chances para o Guilherme Viana. Aberto o placar da Arena Castelão. 15 minutos de segundo tempo, tá registrado. É gol do Leão do Pici. Fortaleza 1-0 pra Macaca. E o detalhe do gol, Pepe. O detalhe é que esse já é o 30º gol sofrido pela Ponte Preta dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Mais um gol de bola aérea e mais uma vez onde a defesa da Ponte Preta deixa o atacante adversário fazer o que quiser. O Miritello, que é artilheiro, não costuma desperdiçar boas oportunidades. Entre o Palácios e o Lucas Cunha, teve toda a calma do mundo para olhar onde estava o Guilherme Viana, preparar o corpo e cabecear para o fundo das redes. Argentino Miritello, 5º gol dele nesta Série B, artilheiro isolado do Leão na competição. Fez o 9º na temporada vestindo a camisa do Fortaleza. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Miritello, que foi revelado pelo Defensa e Justiça da Argentina. Valdemir Gomes, a Ponte lutou, batalhou e segurou o resultado até 15 minutos do segundo tempo, quando acaba sofrendo o primeiro gol. Tigrão. Mas não deu pra gente falar antes, claro, jogo corrido, Fortaleza pressionando muito, mas a verdade é a seguinte, né? Tá acontecendo aquilo que nós já vimos em outras oportunidades. Realmente o primeiro tempo da Ponte foi bastante equilibrado, mas o time já dá flagrantes sinais de cansaço. Olha o Fortaleza. Lá pela esquerda, Rodrigo fez o cruzamento, era pro Miritello, chega de qualquer maneira Danilo Barcelos para tirar. Olha aí. A sobra da bola volta Ninguém de novo chega na bola. Fortaleza. Maurício Mucuri recolheu, dominou, vem o Fortaleza, abriu o placar agora há pouco, vem na pressão, agora tentando o segundo. Mucuri recolheu, dominou, tem na ponta pedindo Wellington, recebe, vai encarar a marcação do Porfírio, estica a perna, coloca a bola para lateral. Pois não, Tigrão? O time da Ponte já tá com as pernas pesadas, né? Porque não tem conjunto, troca toda hora, entra muito jogador sem ritmo de jogo. Você vê, o Palácio estava fora 3, 4 jogos, aí volta. E no lance do gol,
A hora que a bola é levada pelo Luiz Fernando, é recebida pelo Luiz Fernando, os dois laterais da Ponte, um que está jogando no meio, que é o Barcelos, foi dar o combate. Olha aí a jogada do lado direito que eu dizia que ia abandonar a transmissão se o gol saísse por ali. Não vou abandonar não, em respeito ao nosso queridíssimo ouvinte. Mas estava o Barcelos e estava também o Porfírio. 2 contra 1. Ele cortou o Barcelos e o Porfírio ficou olhando. Mas não é que ele ficou olhando porque ele quis olhar, ele não conseguiu chegar. Não teve pernas para chegar e dar o bote. E aí o Luiz Fernando botou a bola na cabeça do Biritello, o argentino. E ele, à frente, se antecipando ao zagueirão da Ponte, ao colombiano, ao Palácios. Cabeceou muito forte no canto, nada pôde fazer o Guilherme Viana. Mas a Ponte tomou gol porque não teve pernas para chegar junto, para dividir, para antecipar e para não deixar o cruzamento acontecer. Barcelos e Porfírio, ambos cansados. É um drama da Ponte daqui para frente, porque o Fortaleza fisicamente está mais inteiro e vai continuar pressionando a Ponte. Placar de 1-0, vem Fortaleza, o Wellington, boa jogada na direita, cruzou rasteiro, Miritello ajeitou na entrada da grande área, o Sacha está em campo para Rodrigo, para Miritello, vai marcar pé direito, bateu, espalma Guilherme Viana! Uma defesaça do goleiro da Macaca, um chute praticamente a queima-roupa de Luan Miritello para Guilherme Viana colocar a bola para fora e salvar a Macaca, Pepe. Mais uma vez o garoto aí revelado na base da Ponte Preta vai salvando a Macaca até aqui de perder por um placar ainda maior. Defesaça do Guilherme Viana e que baita finalização também do Miritello, que já fez o primeiro e quer marcar o seu segundo gol na partida. E já o Gleger vai conceituar a defesa. Tive a impressão que o árbitro deu cartão para alguém da Macaca, já a gente confirma. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Fortaleza. 20 minutos e meio, segundo tempo. Vem cobrança, Fuentes levantou para a boca do gol. Palácios tira. Elvis briga, consegue toque de cabeça pro David da hora. Contra-ataque armado, tá novo no jogo. Falta por trás e vem cartão. Lucas Gasal matando o contra-ataque da Macaca, Pepe. Agarrou ali, segurou por trás o David da hora que partia em velocidade. Está amarelado. Lucas Gasal, camisa número 3 da equipe do Fortaleza. Vamos às alterações? Vamos às alterações. Na Ponte Preta, deixou o campo o Diego Porfírio com a camisa número 13 e entrou justamente o David da hora com a 18. O Diego Porfírio saiu com a mão na coxa, deve ter sentido e entrou da hora com a 18. E no Fortaleza, 2 alterações feitas pelo técnico Thiago Carpini. Saiu o Mucuri com a camisa número 13 e entrou o Lucas Prior com a camisa 38 na lateral esquerda. E no meio de campo saiu o amarelado Pierre e entrou o Lucas Sacha com a 88. Elvis levanta a bola para a área do Fortaleza, subiu para afastar lá atrás. Miritello ao centro de defesa, sobra da bola para o Wellington, finta seca para cima, marcação do Kevin. Aí a bola bateu no árbitro, bate no árbitro, ele é neutro, tem que parar. Jogo tá parado, Gleger Zorzinho, essa defesa, agora eu quero ver. E essa defesa do Guilherme Viana, Gleger? Viu, essa aí não lembrou o Zorzinho nos bons tempos? Fala a verdade. Sim, claro que sim. Lembrou, né? Lembrou. Também fiquei aqui na minha retina aqui os bons tempos de Gleger Zorzinho. Ô, Bola, sem dúvida nenhuma, a defesa do jogo até o momento, né? Essa daí, 8.8. Boa! Gleger Zorzinho conceituando a defesa do Guilherme Viana, que agora sai do gol, espalmou, voltou, Sacha pra fora! Perde uma grande oportunidade, o Sacha também conhecido como Luca Prior. Quase o Fortaleza amplia. Justamente quando o Gleger falava do Guilherme Viana, ele saiu mal do gol, né, Pepe? Dessa vez não saiu muito bem o Guilherme Viana, mas o que foi ainda pior foi a finalização do Lucas Prior. Olha a Ponte. Vem Macaca, Diego Tavares está na área, bateu cruzado, pega o goleiro, voltou para Diego Tavares, tentou por dentro, passe para o Brandão, chega a defesa para cortar.
João Ricardo com o pé direito salva o Fortaleza, evita o gol de empate da Macaca com o Tavares. E agora vem contra-ataque, o jogo é lá e cá nesse momento. O Wellington botou na frente, chega bem na cobertura, Capson colocando a bola para fora. Justamente quando eu tava olhando a ficha aqui do Luca Prior, para saber se ele é irmão daquele Felipe Prior do Big Brother, a Ponte criou uma grande oportunidade, a melhor do segundo tempo. Pena que a bola caiu no pé do Diego Tavares, né, Pepe? O forte do Diego Tavares não é a finalização, até tentou ali bater de perna direito. O João Ricardo, baita goleiro, fez a defesa também com os pés, impedindo o que seria o gol de empate da Macaca. Danilo Barcelos está caído ali no centro do gramado. O árbitro Felipe Fernandes de Lima conversa com o capitão da Macaca. E aí as equipes aproveitam também, os treinadores, tanto o Márcio Zanardi pelo lado da Ponte, quanto o Thiago Carpini pelo lado do Leão, aproveitam ali para dar algumas instruções aos seus atletas. O que é esse negócio que eles cortam um envelopinho assim? Parece uma carboidrato. Envelopinho de é um camisinha. gel de carboidrato. É um gel. É um gel de carboidrato, exatamente. Não parece embalagem de camisinha aquilo lá? Pode ser aquele KY. O João Ricardo, cara, no início da temporada, o João Ricardo, ele chegou a fazer exames lá no Corinthians e foi reprovado no exame médico. Por isso voltou pro Fortaleza. E essa defesa que ele fez, dá pra conceituar? Claro que dá, né? Claro que dá, sem dúvida nenhuma. Boa defesa, 7,94. E aquele lance do Viana, você vê aquilo que eu digo, né, cara? Falta, claro, o menino é bom goleiro, tem uma boa envergadura e tal, mas ainda falta alguns detalhes técnicos para que ele possa evoluir. Goleiro titular da Macaca, depois da saída do Diogo Silva, vem para o seu segundo jogo como titular. Fez uma grande defesa agora há pouco. Tem falta para bater o time do Fortaleza, 1-0 para o Leão do Pici. 24 minutos e meio, quase 25 agora. Gabriel Fente, o colombiano, vem para a cobrança. Pode mandar direto a cobrança. Pé esquerdo, é isso que ele faz, ele bate. Palma, Guilherme Viana. Ameaçou sair para cortar a trajetória da bola. A bola fez uma curva incrível. Deu um passo para trás, o Guilherme Viana espalmou e mandou para fora, Pepe. E foi aplaudido ali, parabenizado pelos seus companheiros. O Lucas Cunha e o Thales também aplaudiram o goleiro da Macaca pela defesa. Escanteio para o Fortaleza, lado esquerdo de ataque. Pepe é corneta, né? O Gleger citou que a defesa que o Viana fez no chute do Miritello, o Gleger disse que parecia ele. Pepe disse que parecia quando ele saiu do gol. Escanteio pro time do Fortaleza. Fuentes vem pra bola, levantamento pra boca do gol, subiu pra afastar Brandão. Ela volta pra Sacha, tendo de cabeça, a Ponte tira, tenta armar o contra-ataque, a bola não chega no Elvis. Chega aqui atrás pro Sacha, que com o pé direito recua pro goleiro João Ricardo. Com a contusão do Porfírio, o David da Hora entrou no meio, ali do meio pra frente, né? Tentando arrastar a bola, e volta de origem dele na lateral esquerda, o Kevson. Essa é a nova configuração, olha lá o David da Hora no meio, né? Então, nesse momento, foi bem o Kevson no primeiro tempo. Mas a verdade é que a Ponte não tem mais gás. Ela está tentando o contra-ataque. O normal, em times equilibrados, equivalentes, seria a Ponte tomou o gol, vai para cima e o Fortaleza na frente atrai e joga no contra-ataque. Não é isso que está acontecendo. O Fortaleza fez o gol, continua em cima, tanto é que o Guilherme Viana é o jogador da Ponte que mais trabalhou no segundo tempo. E aí a Ponte tenta o contra-ataque, mas não tem cacuete, não tem velocidade para isso. E entrou muito mal no jogo, quero que ele queime a minha língua, o Diego Tavares. Então o Fortaleza já cadencia, passeia, desce com todo mundo. E aí arma o bote da intermediária para frente e pressiona a Ponte, que já não tem mais saída. E aí entra aquele negócio do psicológico também. Tomou o gol, já desce aquela nhaca, aquela tiriça, aquela intranquilidade, aquele astral baixo e fica muito complicado pelo momento do time. Fortaleza preparando o segundo gol. Erra o passe agora o Luiz Fernando, a bola sobra de graça para o Macaca para sair jogando atrás com o Palácios. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. 27,5 segundo tempo, você ligado conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like na nossa live.
Para você que entrou inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, aí você fica tranquilão. Sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Sai jogando o Lucas Cunha, deixou curtinho para Palácios, perto da faixa central do gramado. Sinaliza Danilo Barcelos, volta a bola para Cunha. Recolheu, dominou, chamou, acionou na quarta zaga Márcio Silva. Ajeita, domina para Macaca, se fecha agora o time do Fortaleza. Bola por dentro para Danilo Barcelos, Barcelos para Márcio Silva. Recolheu, dominou, sai Rodrigo na marcação, abertura para o Kepson. Na marginal do campo, devidamente acompanhado pelo Rodriguinho, ele volta a bola para Márcio Silva. A Ponte é obrigado a recuperar, a recuar. Danilo Barcelos, lançamento, bola longa para Thales. Thales escora de cabeça para Diego Tavares. Chega lá atrás, fez o corte de qualquer maneira, colocando a bola para fora, Luiz Fernando. Lateral no campo ofensivo para Macaca bater, vem para a bola Thales. Thales vem para a cobrança, a Ponte vai conhecendo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Gol marcado pelo Miritelo a 15 minutos deste segundo tempo. Cobrança de lateral do Thales, Thales para David da hora. Devolveu para Thales, ele sai da ponta, limpa o lance, empurra pela meia para Elvis. Recolheu, dominou, passagem aqui na ponta do Kepson, boa bola de cabeça para o meio da área, para Brandão, chega a defesa para cortar. A bola encobre Luca Prior, encobre também Danilo Barcelos, sobra com o Prior. Recolhe, domina com o pé direito, faz o lançamento, aí é matar o Luiz Fernando, né? Desde o início do jogo, tentou lançamento para ele, chega inteiro no lance. Palácios, Danilo Barcelos sobe, não acha a bola, mas o jogador do Fortaleza acha Danilo Barcelos. Tem que trocar, hein? Jogo tá parado, pois não. Tem que trocar o Danilo Barcelos, né? Eu vejo ali toda hora no banco, né? Um jogador que sempre entra bem, que é o Gustavo Teles, e tem fôlego. Agora é hora de ter alguém para renovar a parte física da Ponte. O Barcelos não aguenta mais. Não aguenta mais, ele já tá puxando o ar, né? Já não tem mais condições e é normal. O jogador ficou muito tempo parado. Clima quente, úmido. É complicada essa situação toda. Então o Barcelos não aguenta mais. Eu acho que o Zanardi tem que ver isso. Que a Ponte está praticamente com 10 em campo. Tem outros jogadores cansados. Mas o Barcelos está acima da média de cansaço do time. Está cansadíssimo. Então tem que mexer, oxigenar, para tentar evitar que a Ponte tome o segundo gol e leve aí uma possibilidade até o final de tentar achar um gol e trazer pelo menos um ponto para Campinas. A Ponte tem escanteio para bater, o Elvis está preparado, mas o Kevson vai sair, né, Pepe? É isso, vai sair o Kevson com a camisa 32 para a entrada do garoto Juan. O Juan, de origem, ele é volante. Vamos ver o posicionamento dele dentro de campo. O Juan, com a camisa número 6, entrou no lugar do Kevson e pelo momento, até aqui, Danilo Barcelos segue em campo. Bom, o Elvis levantou a bola para a área, tentou ali na primeira trave, o árbitro pegou uma falta de ataque. O jogo tá parado, tem falta o time do Fortaleza para bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos de segundo tempo. Brasileiro da Série B, 16ª rodada na Arena Castelão. Estamos na reta final do primeiro turno. Arena Castelão, até aqui, gol de Juan Miritelo, Fortaleza 1-0 para Ponte, Edu. Olha, na Série B ainda encerrado, Cuiabá 1, América Mineiro 0. Copa do Mundo, Espanha 3, Áustria 0, Portugal de virada 2, Croácia 1 e Espanha e Portugal se enfrentam nas oitavas de final. Aqui vem a equipe do Fortaleza, tentou Wellington, tira a defesa, volta para Rodrigo, empurra na ponta para Luca Prior, faz a finta, escapou, limpou, fintou, passou fácil pelo Danilo Barcelos, rolou na entrada da grande área, o chute colocado, explode no Palácios. Tira de qualquer maneira a defesa da Macaca, que tenta partir com David da hora, desarmado pelo Rodrigo, a bola sai. Lateral pro time da Ponte bater, tem um jogador do Fortaleza caído, Pepe. É isso, e já vai receber atendimento médico, a equipe médica do Fortaleza já está entrando ali para atender o jogador, ainda não conseguiu observar, é o camisa 31, é o Wellington, que após um carrinho ali do David da hora ficou caído. Na bola. Aparentemente não foi nada, o Wellington fazendo cera e ganhando tempo. Ica Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Acesse siga.com.br. Vai embora o Wellington. Ele tirou o Kevson, botou o Juan por dentro, no meio, e trouxe o Barcelos de lateral esquerdo. Então aquela observação que a gente fazia no início da partida, que a Ponte tinha 3 laterais pelo lado esquerdo, mas o Barcelos por dentro, também o Kevson na meia,
E aí, guardando posição o Porfírio, agora tem só um. Mas não tem um, tem meio. Porque o Barcelos fisicamente tá lutando muito, mas tá a meio pau. O drible que ele levou agora, e a Ponte poderia ter tomado o segundo gol, demonstra isso que nós estamos falando. Então eu acho que tem que... Ah, mas não tem lateral esquerdo no banco. Não tem problema nenhum. Traz esse menino que entrou agora aí, o Juan, e bota em campo o Gustavo Teles. Bota a juventude, sangue novo, para a Ponte tentar equilibrar a briga física. Porque tecnicamente o Fortaleza é superior. Quando ele passa a ser superior também fisicamente, aí perde a graça. Aí a Ponte fica sem chances. Tá bobeando o Márcio Zanardi com essa insistência de manter o Barcelos. Daqui a pouco o jogador tem uma contusão aí, passa mal, tá muito cansado. 1-0 pro Fortaleza. Fortaleza que mexeu 2 vezes, 2 alterações, Pepe. É isso aí. Deixou o campo Rodriguinho com a camisa 75 para a entrada de Mailton, ex-Ponte Preta, com a 22. E deixou o campo também o Wellington com a 31 para a entrada de outro jogador que já passou pela Macaca. Paulo Baia com a camisa 77 em campo. Portanto, saiu o Rodriguinho 75, entrou o Mailton com a 22 e saiu o Wellington com a 31, entrou o Paulo Baia com a 77. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A Ponte tenta, briga pelo meio, acaba sofrendo a falta. Jogador da Macaca, o Rodrigo depois chutou a bola com o jogo parado. Tem um jogador da Macaca caído, é o Cunha? É o Márcio Silva. Márcio Silva está caído ali próximo à intermediária. Lucas Cunha reclama, pede uma falta ali, mas o árbitro vai lá conversar com o Márcio Silva. Está caído o zagueiro da Macaca. Olha, comprou o Manfilter. Cadastre seu cupom fiscal no site da campanha www.peçaporman.com.br. Man com 2 N's. E peça sem o C cedilha, tudo junto. E você concorre a TVs, camisas da seleção e vales combustível. Manfilter. Deve estar sentindo cãibras, né? Ou ali na coxa. Na coxa não, na panturrilha. Parece ser cãibras, que o Guilherme Viana vai lá, estica a perna do Márcio Silva. Tá se levantando o zagueiro da Macaca. Ponte Preta é que ainda pode fazer 2 alterações. E o Porfírio e o Kevson saíram porque pediram para sair, né? Sim. Não foi uma situação onde o Márcio Zanardi fez alguma alteração em função de alguma situação tática, técnica. Foi um pedido dos próprios jogadores. Tem falta já cobrada. Domina Elvis para Macaca, 35. Quem sabe a Macaca pelo menos buscar o empate. Domina Thales na pela direita, encostou Diego Tavares. Thales vai encarar a marcação, levou para o fundo, prepara o cruzamento a meia altura, tira a defesa, tira a mão. Voltou para Danilo Barcelos. Quem 4 deu? Toque de mão do Danilo Barcelos. A menos que tenha uma outra imagem, mas em princípio deu perigo de gol, né? Levantamento para o campo de ataque. Márcio Silva lá atrás, tira de cabeça para Macaca, deixou para o Palácios. Tentou escapar da falta, não conseguiu. Falta cometida pelo Luca Prior. Pra cima dele tem falta para fazer a cobrança do time ponte-bretano. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Já mais uma na Macaca. Rodriguinho, camisa 90, conversa ali com a comissão técnica. E agora o Márcio Silva caiu de vez, parece ser cãibra. Leva a mão ali na panturrilha, aparentemente sentindo muitas dores. Jonathan Cafu também. Agora vai. Se preparando para entrar. Daqui a pouco teremos Jonathan Cafu e Rodriguinho na equipe da Ponte Preta. Muito bem, serão as 2 últimas mexidas no time da Macaca. A Ponte que tem falta para fazer a cobrança. Antes da falta, as alterações, Pepe. Confirmando, saindo Brandão com a camisa 21 para a entrada de Rodriguinho na Ponte Preta com a 90, e o Cafu tá ali pronto para entrar com a 19. Seu Márcio Silva. Realmente deve ser o Márcio Silva. A placa vai levantar, a gente vai confirmar. Já entrou o Cafu com a camisa 19. É isso aí, saiu Márcio Silva com a 44 para o lugar de Jonathan Cafu.
Tem falta para fazer a cobrança macaca, 1-0 para o Fortaleza, quase 37 minutos deste segundo tempo na Arena Castelão. 16ª rodada, falta a cobrada curta, Elvis fez o passe na meia esquerda para Danilo Barcelos, não consegue cruzar, por isso abre na ponta, recolheu, dominou, David da hora, ameaça cruzar também, no cruza, deixa atrás o passe para Juan, Juan de primeira para Elvis, agora na meia direita, Elvis colocou na entrada da grande área, subiu para afastar Lucas Gasal, voltou para Macaca, Juan tocou na bola, tira lá atrás Fuentes. Elvis corre na disputa com o jogador do time do Fortaleza, com o Paulo Baia, consegue o passe atrás para o Guilherme Viana. Viana sai jogando com o Danilo Barcelos, recolheu, dominou o Militeiro, aperta, leva a bola para a linha lateral com a canhota, levantou para o campo de ataque, rebate, tirou lá atrás Lua Freitas, devolve a bola no campo de ataque no peito do Militeiro, mata no peito, coloca no terreno, mete um chapéu ali para cima do marcador, consegue o passe atrás, o marcador era o Juan, consegue o passe atrás para Gasal, Gasal para Rodrigo, Rodrigo empurrou na ponta, vem embora, desce o time do Fortaleza, Luiz Fernando, ajeita, domina, traz a bola pro pé direito, rolou na entrada da grande área para Sacha, deixou para Mailton, ajeitou, calibrou o pé direito, ele bate, golaço! Gol do Fortaleza! Mailton tem a 22 estampado na camisa. Ele recebeu na entrada da grande área e soltou uma bomba. A bola subiu e deu uma queda repentina que matou o Guilherme Viana, encobrindo o goleiro da Macaca. 38 minutos do segundo tempo. O Fortaleza amplia e praticamente sacramenta a vitória. Consolida mais uma derrota da Macaca na Série B. Mailton fazendo um belo gol. Fortaleza 2, Ponte Preta 0. Será que o Guilherme Viana falhou no gol? E aí, Pepe? Essa daí eu vou deixar pro Gleger, não sei, a bola parece que fez uma curva ali. O Mailton, que tem como característica muito forte esse chute de fora da área, já passou aqui pela Ponte Preta, tem uma finalização muito boa. Terceiro gol de Mailton nesta Série B. Fortaleza faz 2-0 e a Ponte Preta vai se afundando cada vez mais na zona de rebaixamento, Leandro Bolles. Gleger, foi um chute venenoso, né? A bola fez uma curva, realmente. Mas e aí? O Guilherme Viana estava mal posicionado? Foi uma falha ou foi mérito do Mailton, hein, Gleger? Bom, não dá para dizer que não foi mérito, mas houve falha. É o erro técnico, né? A execução errada. Você vê que ele vai naquela primeira curva, né? Que foi a bola fez uma curva danada. Ele vai na primeira curva e você vê que a bola passa pertinho dele ali. Só que aí, se ele mantém um pouco mais, se ele espera um pouco mais a definição, né, da trajetória da bola, ele consegue, com as duas mãos, espalmá-la. Então, para mim, houve sim a falha do bom goleiro Guilherme Viana. Que tem crédito, pelo menos no jogo de hoje, né? Fez grandes defesas. Saída errada no Fortaleza, bola para Elvis. Aí ele tentou, dividiu e fez a falta, né? Não toca pra ninguém o Elvis também, né? Ele tinha 3 opções sozinho dentro da grande área. Não tocou, não chutou, não driblou e fez a falta ainda. E confirmando a última alteração na equipe do Fortaleza, Bolis, deixou o campo o Rodrigo com a camisa 29 e entrou o Rian com a camisa 37. Última alteração também do técnico Thiago Carpini. Futebol na Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Macaca que volta a campo na quarta-feira, véspera de feriado, joga em casa. Qual que é o horário do jogo e o adversário, Pedro Piscinato? O horário do jogo é 8 horas da noite e o adversário é o Criciúma. O Fortaleza volta a campo no domingo, dia 12, vai visitar a equipe do Atlético Goianiense lá em Goiânia. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Acesse iga.com.br. 41 minutos e meio, segundo tempo, 2-0 por Fortaleza. Domina Cafu, coloca no chão para Palácios. Recolhe, dominando o campo defensivo para Macaca. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém. Chega no círculo central, já invade no campo ofensivo. Deixou curtinho para Cafu. Domina Jonathan Cafu. Abertura pela direita. Recolhe, domina Juan. Juan sai da ponta, vem para ver. Bola curta, tocou mal. Insistiu no lance, Thales recupera. Não era o Juan, não. Era outro jogador, o Rodriguinho, né? Acho que era o Rodriguinho ali. Rodriguinho, isso. E acabou tocando mal. Bola para Lucas Cunha, ajeita, domina.
Tem o Palácios, tem o Thales, prefere o passe no corredor, David da hora, atrás para Juan, Juan tentou, David da hora, brigou, insistiu, bem marcado, acaba perdendo a bola, já recuperou o time do Fortaleza, a bola para Militello, tentou a finta, marcado por 2, fez a finta nos 2, mas acabou perdendo na cobertura, Juan chega bem para recuperar, deixou para David da hora, empurrou no comando para Rodriguinho, chega bem protegendo Luan Freitas, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Leão do PC, e atenção galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 42 minutos e meio, segundo tempo. Brasileiro da Série B, 16ª rodada, Arena Castelão em Fortaleza, na belíssima capital cearense. 2 para o Fortaleza, 0 para o Macaca. Ponte recupera, domina Diego Tavares. Entrada na grande área, dominou, carregou, fintou, boa jogada, tentou por dentro, chega bem para cortar Lucas Gasal. No momento em que o Tavares até tentou chegar para bater, chegou bem o Lucas Gasal. Rebote para Paulo Baia, partiu, falta para cima dele cometida pelo Diego Tavares, que vai receber cartão amarelo, Pepe. Cartão amarelo para Diego Tavares, camisa número 7 da Macaca. Está amarelado o atacante da Ponte. Agora eu confirmo, Edu. Na Arena Castelão, Fortaleza 2, 0 para Macaca. E a Ponte, penúltima, né? 19ª com 8 pontos. O América, que é o último com 6. O América jogou hoje, perdeu lá em Cuiabá. Cuiabá 1, América 0. E na Copa do Mundo tivemos aí Espanha 3, Áustria 0 e Portugal de virada 2-1 na Croácia. E lembrando que domingo, Ulisses Costa, 17 horas, Brasil e Noruega. E o vencedor de Brasil e Noruega pega o vencedor de México e Inglaterra, que também será no domingo, mas às 21 horas. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência nesta quinta-feira de futebol. É a Série B. Aqui domina o time do Fortaleza com Ailton, fez o passe no comando, subiu a bandeira, estava impedido o Luca Prior, o jogo está parado na Arena Castelão. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Macaco cobra ataque, domina Cafu lá pela direita, carrega a bola, tem o Thales pedindo na ponta. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, encara a marcação do Luiz Fernando. Sai da ponta, vem para meia, fez o passe curto para Rodriguinho. Rodriguinho voltou para Palácios. Palácios tem a posse de bola dominado. Fortaleza fechadinho nesse momento para garantir o resultado positivo. Danilo Barcelos na ponta recebe. Voltou para David da hora por dentro para Juan, marcado pelo Sacha. Ele volta a bola para Cunha. Lucas Cunha tentou no corredor, a bola chegou no Elvis. Elvis para Tavares. Na área tem a chance, bate mal, desequilibrado, a bola passa à esquerda do gol, vai embora pela linha de fundo, PP. E a Ponte Preta, num contexto geral na partida, até conseguiu criar algumas chances, chegar próximo ao gol do Fortaleza, mas no último terço a Ponte Preta não consegue finalizar. Esse que está sendo o 4º jogo do técnico Márcio Zanardi no comando da Ponte Preta, e nessas 4 oportunidades a Ponte Preta não marcou nenhum gol. Mais 6 minutos de acréscimos na segunda etapa. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, a agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 19 3273 3760 Campinas. Elvis briga pelo meio, a bola espirrada sobra para o garoto Juan, que já mete na ponta para Thales. Thales bota a velocidade no lance, tem a passagem do Cafu. São 2 contra 1, rolou na ponta, Thales para o Cafu, a bola foi curta, chega rasgando o Fuentes. No carrinho, o colombiano coloca a bola para fora. Lateral para o Macaca, vamos a 51, já Edu Pinheiro comandou o apito final aqui na Bandeirantes Campinas. Cafu tentou a finta, insistiu no lance, Rodriguinho brigou, a bola fica viva, Lucas Gasal chega de qualquer maneira para afastar, coloca a bola para fora. Tem lateral para bater a Macaca no campo ofensivo, 46 minutos, mais 5 minutos na Arena Castelão. Juan fez o passe para Thales, Thales na marginal do campo, de novo para Juan. Cabe o cruzamento, pé canhoto, levantou na área para o David da hora, chega, Ailton tira mal, Elvis brigou, insistiu, tá valendo, chega de qualquer maneira, Paulo Baia para afastar. Briga pelo rebote, Luca Prior acabou escorregando, o Sacha de primeira consegue um lançamento sensacional, lá na esquerda, se manda Luiz Fernando, fechou na área, Paulo Baia, cruzamento, estica a perna na hora H, Lucas Cunha. Coloca a bola para fora, escanteio pro Fortaleza, que teve a chance para marcar o terceiro, PP. E o Paulo Baia esperava ali um passe açucarado
vindo do Luiz Fernando. Essa foi a tentativa do camisa 32 da equipe do Fortaleza, mas Lucas Cunha, mesmo com as pernas pesadas, conseguiu cortar ali a tentativa de cruzamento. Escanteio para o Leão, Mailton na bola. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. Cruzamento para a área, zaga tirou, na sequência bateu no braço do jogador do Fortaleza. Ali na entrada da grande área, o árbitro viu, marcou a falta. Falta para Macaca bater. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. Sai jogando o Lucas Cunha pro time da Macaca, ele para, prende, olha, pensa, observa, pé direito, lançamento pro Thales, ele tenta chegar, mas não chega. Também lançamento com 47 minutos e meio do segundo tempo, é difícil pro cara que tá desde o início do jogo. E o Thales correu bastante no primeiro tempo, né, pra matar o companheiro de equipe. Fortaleza vai vencendo, conquistando a segunda vitória consecutiva dentro da Série B e a Ponte Preta chegando à 10ª rodada sem conseguir uma vitória, Boles. E vai sendo a 21ª vitória do Thiago Carpini comandando o Fortaleza, agora no seu jogo de número 39. Carpini que tem 41 anos, mas usa o seu jogo, portanto, de número 39, conquistando a 21ª vitória comandando o Fortaleza, que tenta o ataque. Chegou o Palácio, tentou dar o bote, a bola espirrada, sobra pela meia para Rodriguinho, sai driblando, escapou, limpou, fintou, David da hora, sofre a falta. Falta e pinta cartão para o jogador do Fortaleza, é o Prior. É o Prior. Cartão amarelo para Lucas Prior, camisa 38 da equipe do Fortaleza. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Confira em iga.com.br. A bola parada, Elvis vem para cobrança. Zanardi tá reclamando com o quarto árbitro. Queria o quê? O vermelho com o jogador Fortaleza, demora da cobrança. Não sei o que estaria reclamando o Márcio Zanardi. Elvis vem para a cobrança, ele cobra curtinho para Rodriguinho, devolve para Elvis. Elvis recolheu, dominou de novo para Rodriguinho. Ajeitou, dominou na meia direita, fez o passe curtinho de novo para Elvis. Elvis para Lucas Cunha. E aí, Ponte não cruza a bola. Os caras que estavam lá na frente, né, para tentar o cabeceio, ficaram sem entender de novo o que quis fazer o Elvis. E aí a bola recuada para o Guilherme Viana. Sai jogando com o Lucas Cunha. Pé esquerdo na bola, tentou partir o comando, a bola chegou no Tico Tavares. Protegeu, cercado, marcado, insistiu no lance. Cai, pede falta, reclama o Zanardi. O árbitro manda seguir. Fica com a sobra da bola o time do Fortaleza. Bola por elevação do Paulo Baia. Tentou lá na frente para o Miritello. O árbitro pegou a falta. Falta cometida pelo Luca Priori, o jogo está parado em Fortaleza. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Com 2 gols no segundo tempo, Fortaleza vence a Macaca por 2-0. Miritello a 15 minutos do segundo tempo e o Mailton a 38 fizeram os gols. E vai dando a vitória segunda consecutiva para o Leão do PC, chegando a 28 pontos nesse momento o time cearense. Domínio Cunha, pela meia para Juan, Juan devolve para Lucas Cunha, Ponte trabalha a bola ali no meio campo esperando o apito final. Elvis abriu na ponta para Danilo Barcelos na marginal do campo, tenta a finta, chega Paulo Baia tocando na bola, desviando, a bola sai. Lateral que o próprio Danilo Barcelos cobra. Danilo Barcelos, hoje o capitão da Macaca, fez o passe para Elvis. Elvis parou, prendeu, olhou, pensou, de novo para Danilo Barcelos, pressionado pelo Paulo Baia, volta a bola para Palácios na faixa central do gramado. Palácios empurra, deixa na direita para Thales. Thales tem a posse de bola dominada, encostou Cafu para receber. Ainda o Thales parou, prendeu, cortou, voltou, insistiu na ponta para Cafu. Cafu faz a finta. É puxado pelo jogador do Fortaleza, o árbitro marca a falta e vai pedir a bola. Tá pedindo a bola Felipe Fernandes de Lima. Vai apitar o final do jogo e acabou! Apita Felipe Fernandes de Lima, não há tempo para mais nada. Termina o jogo na Arena Castelão e a Ponte conhece a sua 12ª derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Deu Fortaleza com 2 gols no segundo tempo, um do Miritello, o segundo do Mailton. Fortaleza 2-0 para Macaca. Um rápido destaque seu, Pedro Piscinato, antes da gente passar a bola para o Edu Pinheiro. A Ponte Preta agora volta a campo na próxima quarta-feira, vai receber a equipe do Criciúma no Majestoso, logo em seguida também joga em casa, vai receber a equipe do Goiás e fecha esse primeiro turno da Série B
contra o Operário fora de casa com data e horário a definir. Boles. Boa, valeu. Este Pedro Piscinato, você que esteve conosco, agora acompanha o apito final. Vem chegando o Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes Campinas. Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Público 8.482 com 80 mil de renda. Fortaleza 2, Ponte 0, começa com o Tigrão aí. No primeiro tempo a Macaca se segurou, mas no segundo tempo, a 14 minutos, Juan Militello 1-0 e a 38, Mailton ex-Ponte, chute longe. Uma falha aí do Guilherme Viana, 2-0. Mas o goleiro da Ponte, o detalhe é o seguinte: a Ponte, ela teve duas chances. Com o Thales, a 19 do primeiro tempo, estava 0-0. E teve uma chance com o Diego Tavares, a 23, seria o gol de empate. Mas o goleiro do Fortaleza pegou com os pés. Outro detalhe, Juan Militello, argentino, ele fez um gol, mas olha, ele teve 4 chances reais. 3 o Guilherme Viana pegou e uma ele perdeu no final do primeiro tempo, aliás um rebote do goleiro da Ponte, ele livre, o gol livre chutou para fora. Juan Militello então fez o gol e 4 chances reais aí com o Guilherme Viana, repito, pegou 3 e uma ele chutou para fora. Vamos lá, Tigrão. Fortaleza 2.0, continua o martírio, a Ponte em 10 jogos, os últimos 10 só ganhou 1 ponto. Uma sequência negativa que vai se acumulando, os números vão se acumulando em termos de rebaixamento, em termos de projeção. Vem aí o segundo turno, o que resta desse primeiro turno. Ponte com 8 pontos ganhos, penúltima colocada. O América jogou hoje, perdeu para o Cuiabá lá em Cuiabá, 1-0 e está com 6 pontos. Fortaleza 2, Ponte 0, Tigrão. A Ponte, enquanto teve gás, né? Enquanto teve preparo físico, estava organizada no primeiro tempo. É bem verdade que aos 50 minutos o Militello perdeu um gol que é inacreditável. A gente não consegue entender como é que um jogador profissional perde, porque o goleiro da Ponte rebateu o chute, o Guilherme Viana, e a bola ficou pererecando dentro da pequena área com o Guilherme Viana caído. E aí o Militello foi bater, pegou de canela, ela cobriu o travessão
inacreditável a chance perdida naquele momento pela equipe do Fortaleza. Mas eu acho que foi um primeiro tempo bem razoável da Ponte, bem razoável. Organizada, fechadinha, linha de 5 atrás. Qual era a linha de 5? Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva, Palácios e Porfírio. Aí no meio, Danilo Barcelos, Elvis e o Kevson. E à frente tentando alguma coisa, jogou mais deitado do que em pé o Daniel Baianinho. E o Brandão, muito lento também, praticamente nada produziu. Só que a Ponte neutralizou bem, estava jogando com as linhas bem próximas e levou para o vestiário, apesar de que poderia ter tomado o gol no finalzinho do primeiro tempo, mas levou para o vestiário o 0-0, que dentro das circunstâncias, pelo que vem sendo o campeonato para a Ponte, estava de bom tamanho. Veio o segundo tempo e a Ponte voltou e logo começou a dar sinais de desgaste físico, de cansaço. E aí, há 15 minutos, foi criada uma jogada pelo lado esquerdo, de defesa da Ponte, o cruzamento. Aí chegou atrasado o Palácios, sobe o Biritelli aí com acerto, né? Com raiva, olho aberto, de testa, escolhendo onde ia cabecear a bola e meteu essa bola no cantinho esquerdo e no chão do Guilherme Viana, que nada pôde fazer, 1-0 para a equipe do Fortaleza. E aí, ao invés da Ponte, que não tem qualidade técnica para isso e não tem preparo físico para isso, tentar empurrar o Fortaleza para trás e até correr o risco de se expor ao contra-ataque, não. O Fortaleza é que continuou em cima e nós dizíamos, questão de tempo apenas nos separa do segundo gol do Fortaleza, que está preparando esse segundo gol. E ele acabou saindo aos 38 minutos. O Mailton, que a gente conhece bem, jogou na Ponte de lateral, de meia, de segundo volante. Ele pega bem na bola, mas falhou, já disse o Gleger, falhou o Guilherme Viana, ele calculou mal, né, a trajetória da bola. A bola passa 1,5 palmo do braço dele. Bola para ir com as duas, né, os dois braços, as duas mãos e espalmar. Ele foi com uma só, errou a trajetória da bola, calculou errado, fez o movimento todo errado e para mim tomou um frango, sem tirar os méritos do bom chute que foi desferido pelo Mailton. E acabou o jogo, isso foi a 38, mas a Ponte já estava entregue. A ponto de não ter criado nenhuma oportunidade que chamasse atenção no segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo leva uma nota razoável e no segundo tempo o cansaço físico, desgaste absurdo dos jogadores, contribuiu para que o Fortaleza definitivamente tomasse conta do jogo, fizesse os 2 gols que fez, 2-0, e a Ponte amarga aí esse seu calvário, 10 jogos sem vencer e colhe mais uma derrota que era prevista, esperada, mas até que pelo primeiro tempo a gente ficou ali com algo de esperança de que hoje pudesse ser diferente. Lê do engano, quando o time arriou fisicamente, foi presa fácil, para mim ao final, com o Guilherme Viana mesmo falhando no segundo gol, trabalhando bastante, mostrando que o volume de jogo do Fortaleza justificou amplamente a vitória de 2-0 e poderia até, com um pouquinho mais de qualidade nas finalizações, poderia até ter o Fortaleza construído um placar mais elástico. É isso, Edu. Lamentável, triste, preocupante o momento da Ponte, mais uma derrota e o caminho vai ficando cada vez mais curto e vai cada vez mais aproximando a Ponte de mais um rebaixamento, infelizmente, nesse ano de 2026. Muito bem, olha, já passamos um pouquinho da metade do ano e a Ponte até agora, em 2026, só teve 3 vitórias, hein? Vamos lá, Gleger. Fortaleza 2, Ponte 0, gols no segundo tempo do Juan Miritello a 14 minutos e Mailton a 38, 2-0 Fortaleza na Ponte. É mais um capítulo triste, né? Na história desse clube gigante que passa por uma enorme dificuldade. Edu, o primeiro tempo realmente deu mostras, né, de que o time estava num momento legal, né? E aí você mantém uma organização, você mantém um padrão, um planejamento, uma estratégia.
Mas o grande problema, e aí o Tigrão foi cirúrgico no comentário, né? Foi físico. A Ponte não aguentou. Não aguentou, o Fortaleza voltou com alguns encaixes, com algumas... o Carpini detectou alguns problemas e ajustou com alguns ajustes, né? E aí a Ponte não conseguiu segurar o resultado. O segundo tempo foi todo do Fortaleza. A Ponte teve uma chance ou outra, teve aquele lance lá com o Tavares, que o João Ricardo fez uma boa defesa, mas só, né? Ficou por aí. Então, não teve pernas, não teve abacaxi para pelo menos tentar empatar o jogo, a Ponte. Criou em alguns momentos, tentou, evoluiu, mas infelizmente a parte física, e aí entra muito naquilo, né? Que a gente sempre tá dizendo aqui, dizendo todo dia, já tá ficando até chato, né? Fica falando toda hora. Pô, como é que você vai chegar para um cara pedir intensidade no treinamento? Porque a parte física, ela é toda construída, não é de um dia para o outro. Não é, por exemplo, de segunda-feira para hoje. Não é do último jogo da Ponte, lá contra o Atlético Goianiense para hoje. Não é isso. É lá atrás, é uma construção a parte física. É um alicerce. E desde quando que a Ponte está com dificuldade esse ano? Aliás, está desde o ano passado, né? Mas o Campeonato Paulista foi uma amostra daquilo que seria durante todo o ano. E é exatamente o que está acontecendo. É exatamente. Pô, você acabou de dizer agora. Pô, nós estamos em julho. Em julho. E esse ano a Ponte só teve 3 vitórias. É muito pouco. Então, assim, mais um capítulo triste na história desse gigante do futebol brasileiro, Edu. Eu lembrei aqui, hoje estava vendo umas imagens no YouTube, em 2003, aquele Ponte Fortaleza, a última rodada do Brasileirão, a Ponte tinha que vencer de qualquer maneira, um público de 19 mil, e era muito buchicho na época, porque o Fortaleza, onde é que estaria o Fortaleza? Ninguém sabia onde estava concentrado. Fortaleza alegava que a Ponte ia colocar escorpião no vestiário. E aí, o que a Ponte fez? Na chegada da delegação do Fortaleza, foram oferecidos flores para a delegação. E aí, a Ponte fez uma promoção de ingresso, R$5 custou o ingresso. Repito, o público 19, um dos maiores públicos dos últimos 25 anos. E aí, a Ponte com problemas financeiros, os jogadores não recebiam há 7 meses. Era uma rotatividade incrível, Abel Braga no comando, até colocou dinheiro, todo mundo sabe disso. 21 jogadores abandonaram a Ponte em 2003. 10 jogadores passaram por cirurgia, né? Vários entraram na justiça, que nem Fabrício Carvalho, o Nenê que veio do Guaratinguetá, o Rodrigo depois voltaria para a Ponte, que tem aquele capítulo triste em 2017, enfim. E aí a Ponte faz 1-0 com o zagueiro Gerson, que veio do Brasiliense, mas, segundo comentários da época, Jefferson, goleiro do Fortaleza, estaria, digamos, apalavrado em falhar, né? Foi uma falha incrível do goleiro do Fortaleza e a Ponte, com 12 minutos, faz 1-0. E teve um lance no segundo tempo que o Fortaleza entra, o Lauro era o goleiro, estava no gol de entrada. Um tal de Alexandre, ele entra livre na área, chuta, bate na trave e volta pro Marcos Paulo, que perdeu um gol incrível, chutou para fora. E aí, o Adrianinho faz uma tabela com o Riena e o Adrianinho marca o segundo gol para alívio aí. Me lembro desse jogo aqui, quem estava conosco aqui foi Mestre de Cá comentando, o Zé Arnaldo comandando aqui. Esse 14 de dezembro de 2003, Ponte 2, Fortaleza 0 e foram rebaixados. Fortaleza e Bahia. Só que eram 24 equipes em 2003 e 2 apenas no rebaixamento. Então, dá uma conexão aí com a fase de hoje, só que o que hoje a Ponte, a dívida da Ponte, é uma coisa extraordinária, né? Uma coisa imensa. Em 2003, o Carnieri, que é o presidente, ele pegou e tirou o pé, né? Vamos para o craque do jogo. Atenção, Fortaleza 2.0. Lembrando que na Copa do Mundo, Espanha 3, Áustria 0. Portugal de virada 2 na Croácia. Cristiano Ronaldo marcou um gol de pênalti. Depois foi substituído quando estava 1-1. Portugal marcou no finalzinho e a Croácia teve um gol anulado nos acréscimos. Uma enorme expectativa. O VAR chamou, foi gol, não foi. E para alívio dos portugueses, o gol foi anulado. 2-1 Portugal. E agora Portugal e Espanha se encontram no domingo, aliás, na segunda-feira, dia 6,
16 horas, Portugal e Espanha. Sábado tem Canadá e Marrocos, aqui já oitavas de final, Paraguai e França. Isso no sábado. Domingo, 17 horas, Brasil e Noruega. Domingo, 21 horas, México e Inglaterra. Segunda-feira, Portugal e Espanha, Estados Unidos e Bélgica. E na terça-feira depende dos jogos restantes de hoje e de amanhã. Logo mais, daqui a pouco, às 0 hora, Pedro Martelli narra Suíça e Argélia. E nessa sexta, 15 horas, tem Austrália e Egito. 19 horas, Argentina e Cabo Verde. 22h30, Colômbia e Gana. Vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. Começando com o Leandro Boles, o moço de Piracicaba. É o craque do jogo, não significa longe ser alguém da ponte. Ou é alguém da ponte, hein, Boles? Fala, Edu, de volta aqui no apito final, o craque do jogo. Pra mim, o autor do primeiro gol, o argentino Miritello, do Fortaleza. Argentino Juan Miritello. Ele que é o artilheiro do Fortaleza na Série B e também na temporada. Valeu, Edu. Grande e forte abraço. Até a próxima. Bom retorno a Piracicaba. Oi, Edu. De volta aqui no apito final agora para eleger o craque da partida. Para mim, Miritello. Argentino, camisa 9 da equipe do Fortaleza. Foi o autor do primeiro gol da equipe do Leão na partida. Criou boas oportunidades. É o artilheiro da equipe do Fortaleza nesta Série B. Então, para mim, Miritello, craque do jogo desta partida. Edu, um grande abraço para você e até a próxima. Tá apressado, hein, Pedrão? Vai com Deus, vai com Deus. Grande Pedrão, tá aqui desde a tarde, né, tadinho? Grande Pedro. Grande trabalho ele faz como setorista da ponte. Tigrão, o craque. Miritello. Miritello. Oi, Gleger. Acompanho, Miritello. Miritello, hein? Miritello, camisa 9, argentino do Fortaleza. É o seguinte, tudo bem, ele fez o gol. Mas olha, ele já começou a dar trabalho no primeiro tempo, a 24 minutos. Ele girou dentro da área, bateu e o Guilherme Viana defendeu. Boa defesa. 31 minutos, da meia-lua, bate seco. Guilherme Viana defendeu. A 49 do primeiro tempo, o Rodrigo do Fortaleza chuta, o Guilherme Viana rebate e sobra pro Miritello. Sobrou, mas com o goleiro da Ponte batido no chão e ele chutou para fora. Aí ele faz o gol a 14 minutos, um cruzamento do Luiz Fernando. A zaga da Ponte bobeou com o Danilo, com o Lucas Cunha e também o Palácios. E aí o Miritello pimba 1-0. E ele fez uma defesa, Gleger, sensacional, o Viana, exatamente do Miritello. Ele chutou dentro da área. Foi a 19 do segundo tempo, seria o segundo gol. Mas uma pancada dentro da área, da marca do pênalti, pra vocês terem uma ideia, do lado direito. E aí, uma defesa espetacular do Guilherme Viana. Vamos lá, isso a gente vai comentar na sequência. Fortaleza 2.0, a gente segue aqui o nosso apito final, agora 22h16. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa.
É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, daqui a pouco no nosso quadro Gabarito, né, que são as notas, o Tigrão e o Greg vão explicar de que forma a Ponte jogou. A escalação tem 3 zagueiros e 3 jogadores da posição de lateral esquerdo. A Ponte jogou com Guilherme Viana no gol, Thales, lateral direito, Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácio são 3 zagueiros e Kevson, lateral esquerdo. Ainda lateral esquerdo, Diego Porfírio, Danilo Barcelos e o meia Elvis. E na frente, Daniel Baianinho e Brandão. Foi assim que a Ponte entrou. As alterações, no intervalo sai o Daniel Baianinho, entrou Diego Tavares. Depois, a 22 segundo tempo, saiu o Diego Porfírio, entrou o David da Hora. Depois, a 29, sai Kevson, entra Juan, menino da base. Depois, a 37, sai Márcio Silva, zagueiro, entra Cafu, atacante. E sai também o Brandão, atacante, para a entrada do Rodriguinho, que também é atacante, a equipe do técnico da Ponte, que é o Márcio Zanardi. Fortaleza, João Ricardo no gol, Maurício Mucuri, depois o Luca Prior, Luan Freitas, Lucas Gasal e Gabriel Fuentes, que é colombiano, Rodrigo Santos, depois Rian, Pierre, ex-Guarani, depois Lucas Sacha, Wellington, depois Paulo Baia, ex-Ponte, e Rodriguinho, depois Mailton, ex-Ponte, Luiz Fernando e o argentino Juan Militello. Técnico Thiago Carpini, que foi jogador da Ponte lá para 2006 e também foi técnico do Guarani. Apitou Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Amarelo para Ponte, Palácios, Daniel Baianinho e Diego Tavares. Amarelo pro Fortaleza, Luiz Fernando, Pierre, Lucas Gasal e o Luca Prior. Vamos aos gols no segundo tempo, hein? 14 minutos, o argentino Juan Militello, 1-0, e a 38, o Mailton, um chute de longe, fazendo 2-0. Público, 8.482 e a renda, 80.400. Fortaleza 2, Ponte 0, a ficha técnica no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Na H+, Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+, Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, Ponte 2, Fortaleza 2.0, Fortaleza 2.0, público 8.400 do Castelão aí. 19 minutos, uma das poucas chances da Ponte, lateral direito, Thales, ele limpa e tenta chutar, mas foi mascado. E aí, Boles? Aqui vem bola, Macaca, Elvis dominou, ajeitou a entrada na grande área pra Thales, dominou, limpou, vai marcar, bateu, espalma, João Ricardo, Thales teve a chance, ele dominou dentro da grande área, ameaçou bater com o pé direito, o zagueiro passou lotado, traz a bola pra Canhota, bate no cantinho, João Ricardo no chão, consegue o desvio, colocando a bola pra fora. Vamos lá, 24, primeiro tempo, hein? Primeiro tempo ainda, começava aqui a história e o envolvimento do argentino Miritello. Vamos lá, dentro da área ele gira, bate firme e Guilherme Viana. Vamos lá, Boles. Bola pra Miritello, dominou, tentou, bateu, explodiu na zaga, voltou pra ele, bate, espalma, Guilherme Viana! Grande defesa do goleiro da Macaca no chute do argentino Miritello. Tem mais Fortaleza, Mucuri. Essa foi rasteira. Acontece que o pessoal, esse menino aqui, Guilherme Viana, estreou no jogo anterior. E o pessoal também chuta, ele é muito alto, né? 1,97 m, o pessoal chuta rasteiro, rapaz. Essa foi rasteirinha difícil, ele aterrizou e defendeu. 31 minutos, outra vez Guilherme Viana. E quem é que chuta, hein, Boris? Quem é que chuta? E aqui vem o Fortaleza, Miritello, uma bomba, espalma, Guilherme Viana de novo. Tô falando, Miritello, hein? Deu trabalho, Miritello e Guilherme Viana, Viana e Miritello. Vamos lá, 49 dos acréscimos do primeiro tempo. Quem é que perde, Bolis? Pura setor direito, voltou para Mucuri, Mucuri pela meia para Rodrigo, Rodrigo a tabela para Luiz Fernando, para Rodrigo, pé direito, bateu cruzado, espalma, Viana na sobra para fora! Miritello sozinho, perdeu uma grande chance. Teve um probleminha do Guilherme Viana aí, na maneira como ele deu o rebote, né? Um chute do Rodrigo, mas sobrou para o argentino Miritello. Que gol que ele perdeu. Segundo tempo, 14 minutos. Miritello faz 1-0.
Depois, deixa eu ver aqui, a 19 minutos, de novo, o Guilherme Viana. Olha, atenção. Pensa que você tá atacando, você é o atacante. Pensa na marca do pênalti. Em vez de ser na marca do pênalti, é do lado direito. Do lado direito da marca do pênalti. Foi dali que o cara chutou. E quem foi que chutou, Bolis? De 1-0, vem Fortaleza, o Wellington, boa jogada na direita, cruzou rasteiro, Miritelo ajeitou na entrada da grande área, o Sacha está em campo para Rodrigo, para Miritelo, vai marcar pé direito, bateu, espalma Guilherme Viana! Uma defesaça do goleiro da Macaca, um chute praticamente a queima-roupa de Luan Miritelo para Guilherme Viana. Tô falando, o Miritelo deu trabalho. Aí o Diego Tavares, que entrou para o segundo tempo, 23 minutos, teve a chance dele. 23 segundo tempo, seria o gol de empate, hein, Bolis? Vem Macaca, Diego Tavares está na área, bateu cruzado, pega o goleiro, voltou para Diego Tavares, tentou por dentro, passe pro Brandão, chega a defesa para cortar. É que o lance prosseguiu, foi rápido, não deu pro Bolis daquela ênfase, porque prosseguiu o lance. Mas tirou com os pés aí o goleiro do Fortaleza, que é o senhor João Ricardo. Ô, Greg e Tigrão, é o que eu tinha de defesa, né? Acho que tá bom, né? Deve tá bom. Qual a defesa do jogo, hein, Greg? É a penúltima aí, Edu. Essa defesaça que fez o Viana. Uma grande defesa no chute do atacante Miritelo, craque do jogo. Praticamente a marca do pênalti, né? Isso, é o lance 6 Isso, por enquanto. Exatamente, essa aí. Lance 6 por enquanto, 19 segundo tempo. E aí, Tigrão, a defesa do jogo? Eu acompanho. Essa daí também, lance que o Leandro Bolis narrou a defesa do Guilherme Viana. Bolis com a Piracicabana e Internacional, categoria de sempre, narrou exatamente assim. De 1-0, vem Fortaleza, o Wellington, boa jogada na direita, cruzou rasteiro, Miritelo ajeitou na entrada da grande área, o Sacha está em campo para Rodrigo, para Miritelo, vai marcar pé direito, bateu, espalma Guilherme Viana! Uma defesaça do goleiro da Macaca, um chute praticamente a queima-roupa de Luan Miritelo para Guilherme. Muito bem, essa defesa do jogo. Edu, defesa péssima, ataque horrível, diretoria incompetente, receita para a Série C. Abraço, doutor Fernando. Doutor Fernando, bela receita, hein? Entre todas que o senhor prescreve, essa realmente está bem resumida a receita, doutor Fernando. Defesa péssima, ataque horrível, diretoria incompetente, receita para a Série C. Doutor Fernando, 2026, hein? Ainda tem mais 6 meses ainda. Meu Deus do céu. Vamos lá. 23h31, Fortaleza 2.0. A gente segue daqui a pouco no gabarito. O Tigrão e o Greger analisando jogador por jogador da Ponte. Vamos lá. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093/2024.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Vamos lá, Fortaleza 2.0, a nota do jogo em Gleger. Nota 5, Edu. E você, Tigrão? 5,5. Goleiro Guilherme Viana, por aquilo que ouvimos aí, pegou 3, 4 bolas boas aí, teve um probleminha no segundo gol. E também no final do primeiro tempo, né? Nos acréscimos, que acabou. Deu rebote aí pro Militelo, que chutou pra fora. Essas e outras, Guilherme Viana, que fez a defesa do jogo também, hein, Gleger? Exatamente, Edu. Foi bem, falhou no segundo gol, mas foi bem no jogo. Nota 5. Thales, lateral direito. Eu anotei aqui 34 do primeiro tempo, Tigrão. O Pedro Piscinato falou, olha, o Thales faz uma grande partida. Você tem tido uma chance a 19, você depois também assinou da atuação do Thales, né? Ele jogou o tempo todo, depois veio o segundo tempo. Qual a nota do Thales? Primeiro tempo bem, segundo tempo arriou, mas bom sim, bom desempenho no primeiro tempo, nota 5. E você, Gleger, o Thales? Nota 5, Edu. Olha, eu vou fazer o seguinte, vocês me corrigem, são 3 zagueiros, é isso? Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácios. São 3 zagueiros. Então tá bom. Exatamente. Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácios. No primeiro gol, deixa eu ver aqui, já começou lá embaixo a falha, porque o Danilo Barcelos e o Porfírio, eles permitiram o cruzamento. E o Militelo finalizando entre o Lucas Cunha e o Palácios, né? Entre os zagueiros. Então eu começo com você, ô Tigrão. Os zagueiros Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácios. Só rebatendo e uma hora iam falhar. São jogadores muito limitados. Quem estava mais próximo no lance do primeiro gol era o Palácios. Mas o Barcelo já não andava mais, Porfírio também não chegou. Jogador muito à vontade, fazendo o cruzamento, tendo tempo de levantar a cabeça. E depois o mau posicionamento no miolo da zaga. Então eles lutaram muito, acho que no primeiro tempo seguraram bem. No segundo tempo acabaram mostrando aí a vulnerabilidade de sempre. A Ponte jogando com 3 zagueiros é o suficiente para perder de pouco. Essa é a sina da Ponte no campeonato. Fecha, linha de 5, 3 laterais, um vai por dentro, outro não sei o quê, outro é segunda linha ofensiva, outro vira meia, resumindo. É o suficiente para perder de pouco. Perdeu de 2-0.
nota 4 pra zaga. E pra você, Greg, Lucas Cunha, Márcio Silva e Palácios? 4,5 para os 3. Olha, lateral esquerdo, nós tivemos 3 jogadores que atuam como lateral esquerdo. O Kevinson, o Diego Porfírio e o Danilo Barcelos. Então eu vou deixar vocês à vontade aí. Eu começo com o Tigrão. Kevinson, né? Saiu a 29 segundo tempo. O Diego Porfírio saiu a 22. E o Danilo Barcelos, por incrível que pareça, ficou o jogo todo. Por que eu digo o jogo todo? Porque eu até anotei aqui, Tigrão, teve um lance, 29 segundo tempo. Um lance em cima do Danilo Barcelos. O cara penetrou, passou por ele, cruzou, ele andando, e você já tinha dito dois minutos antes da condição física do Danilo Barcelos. A gente vem falando aqui, é um jogador que no ano passado ele teve um problema seríssimo, era a 6ª partida da Ponte na Série C, num jogo aqui em casa contra o Ipiranga, que ele se machucou e não jogou mais. E estava agora lutando para voltar. Os treinos, a gente sabe que não se treina com eficiência, problema financeiro, já se abdicou, o plantel já se abdicou às vezes até de treinar, não é? Confusão no ambiente. Então, vamos lá, eu vou deixar na mão de vocês aqui esses 3 que fazem a função da lateral esquerda. O que eles fizeram e a nota deles. Kevinson, Diego Porfírio e Danilo Barcelos jogou o tempo todo. Começa com você, Tigrão. Bem rápido. O lateral esquerdo mesmo foi o Porfírio, o que efetivamente jogou por ali. O Barcelos e o Kevinson jogaram no meio de campo, ali tentando fazer um tripé ali com o Elvis mais solto, também produziu muito pouco. Depois, quando sai o Porfírio e entra o David da Hora vai pro meio, e aí, quando é substituído, depois de ter jogado um pouco por ali, o novo lateral esquerdo foi o Kevinson, né? E aí, quando sai o Kevinson, né? Ele também deixou o time, vem o Juan. Aí o Juan vai fazer a do Barcelos no meio e o Barcelos vai ser o lateral esquerdo. Então foram 3 por ali, não adiantou nada. E o Barcelos, a condição física dele é lamentável. Então, eu vou dar uma nota aí 4 para o Barcelos, 4 para o Porfírio, e gostei do desempenho do Kevinson no primeiro tempo, nota 5. E para você, Gleger, o Kevinson, Diego Porfírio e Danilo Barcelos. Kevinson, nota 5, e os outros 2, o Barcelos e o Porfírio, nota 4,5. Vamos pro Elvis, jogou o tempo todo, número 10, teve um lance no final, né? Estava 2-0 também, ele foi dentro da área, foi dominar, tinha chance, no fim acabou perdendo, ainda o juizão deu falta aí pro Fortaleza. Vamos lá, Elvis, Tigrão. Produção baixíssima, nota 4. Deixa eu ver o que mais aqui. Você, Gleger, Elvis. 4,5, Edu. 4,5. Daniel Baianinho. Jogou só o primeiro tempo e o Diego Tavares jogou o segundo tempo. Entrou no lugar dele, entrou no segundo tempo. Vamos lá, Daniel Baianinho e Tavares. O Tavares perdeu um gol, né? E o goleiro atirou com os pés, seria o empate. E Daniel Baianinho, como é que foi, hein, Tigrão? O Baianinho precisa alguém avisá-lo que o futebol se joga de pé e não deitado. Deitado, quem pratica esporte deitado é quem nada. Vai nadando, né? Nado crawl é deitado, batendo os braços e as pernas. Então, o Baianinho nota 3. Agora, depois que entrou o Diego Tavares, aí ficou tudo muito diferente. 3 também. Vamos lá. Você, Gleger, Daniel Baianinho, depois entrou o Diego Tavares. Um tempo cada um. O Baianinho nota 4, tá? E o Tavares sem nota. Brandão, depois entrou o Rodriguinho. O Rodriguinho entrou no final, né? Então, sem perguntar pra ele, então, Brandão. O Brandão, e aí, Tigrão? Brandão. 3. Brandão, Gleger. 4. Você vê a dificuldade dos nossos analistas, comparadinha, né? Pra dar nota até pensa, porque pra falar da atuação é difícil. Vamos lá, então eu emendo com você, Gleger, o Márcio Zanardi, da maneira como ele armou a equipe, com 3 zagueiros,
tentando uma função diferente aí pro Kevson e pro Danilo Barcelos, só o Elvis como meia e o atacante, pelas alterações aí. Dos que entraram, algo a acrescentar? Cafu, Juan, David da Hora e Rodriguinho, porque o Diego Tavares já falamos. E se não, vamos pro Márcio Zanardi, Gleger. Não, sem comentários aí dos que entraram. E o Zanardi, você vê, a proposta dele foi legal, cara. O primeiro tempo, a Ponte fez um bom primeiro tempo, né? Mas infelizmente veio a parte física e ela não conseguiu se sustentar. E aí acabou tomando os 2 gols, evidentemente numa falha lá do Viana, e tá tudo certo, porque o cara fez quantas defesas nós vimos aí do Viana, que foi bem no jogo, apesar de ter falhado no segundo gol, né? E a Ponte, para mim, pecou na parte física. Na verdade, não se sustentou. Não conseguiu manter o mesmo nível apresentado no primeiro tempo. É lógico que pelo resultado, mais uma derrota, né? O 10º jogo sem vitória da Ponte, e o Zanardi tá no bojo, né? Tá junto aí. Então a nota dele hoje é 4,5 pelo resultado e pela derrota, viu, Edu? Um abraço, boa noite, Gleger. Boa semana. Boa noite para nós todos, Edu. Estaremos juntos no próximo sábado. Um grande abraço. Valeu. Valeu. Tigrão, eu lembrei aqui, o Zanardi, a quarta derrota, né? 4 jogos. Deixa eu ver aqui. É 5, não, Edu? Não, 4, né? 4. Ele estreou contra o Juventude em Caxias. Juventude 3-0, Novo Horizontino 2-0, Atlético de Goiás 2-0 e hoje 2-0. Então são 4. Ele me lembrou o Zete, rapaz. O Zete, ele, ex-goleiro, né? Grande goleiro Zete, era técnico do Paulista de Jundiaí em 2004, aquela final entre Paulista e São Caetano. Final do Campeonato Paulista. 2 jogos foram no Morumbi, aliás, no Pacaembu. E aí o São Caetano de Muricy Ramalho, de Mineiro e outros, Fabrício Carvalho, foi campeão em cima do Paulista. Aí passou um tempinho, ele veio pro Guarani, o Zete. Ficou 12 jogos, depois foi pro Fortaleza e veio pra Ponte em 2005. 2005, brasileiro. 2005, o campeonato que a Ponte começou com o Vadão como técnico. A Ponte chegou até a ser líder do campeonato. Aí o Vadão foi pro Japão, outros saíram também. E a Ponte foi perdendo. E o Zete, nessa confusão toda, veio pra Ponte ser treineiro. 4 jogos, 4 derrotas e saiu. Me lembrei do Zete, desse retrospecto do Zanardi aí. Vamos lá, Tirão, dos que entraram, algo a acrescentar e falar aí sobre o Márcio Zanardi. E nesses 4 jogos aí do Zanardi, quantos gols a Ponte marcou, Edu? Nenhum. Esse que é o detalhe, né? Nenhum. Você perguntou pra mim. Como é que vai pôr na conta dele, né? Também não dá, né? Sim. Com tudo isso que tá acontecendo, jogador indo embora e todo esse negócio de financeiro e tal. É difícil, mas de qualquer maneira piorou o que já era ruim, né? Essa é a verdade. Piorou o que já estava ruim. Então, em termos de resultados. Agora entendo que ele está tentando. Hoje eu achei que a estratégia do primeiro tempo surpreendeu positivamente. Jogou sem nenhum volante especialista. Jogou com 2 laterais ali por dentro, Kevson e Danilo Barcelos. Tentou liberar um pouquinho o Elvis para chegar à frente, para tentar se aproximar do Brandão, né? E também do pequenininho lá, do Baianinho, do Daniel Baianinho. Até gostei, acho que o time estava organizado, segurou o samba. É bem verdade que deu sorte no último lance do primeiro tempo, poderia ter virado perdendo por 1-0, mas virou 0-0, é importante. E aí na volta, aquela energia que nós vimos no primeiro tempo virou pó. A Ponte foi envolvida pelo Fortaleza. Então, dos que entraram aí, piorou o time, na verdade. Os que entraram não modificaram absolutamente nada. Muito pelo contrário, modificaram para pior. E com relação ao trabalho dele, é difícil, mas já é o 4º jogo. E aí, vai pedir a cabeça? Não, eu não vou pedir, não. O problema não é treinador. Não é treinador, esquece. Se você conseguir convencer o Ancelotti a deixar a seleção lá acéfala
e vir treinar a Ponte, ele vai dirigir aí. Hoje foi dentro do primeiro turno da Série B, né? Hoje nós estamos falando aí da 16ª rodada. Tem mais 3 aí até virar o turno. Você tem os jogos aí, Edu? O Criciúma é o próximo. A Ponte tem 2 jogos em casa agora. Tem 2 em casa. Criciúma, dia 8, quarta-feira, 20 horas. E depois tem o Goiás, dia 18, um sábado, 16 horas. Uhum. E o último, para terminar o turno, lá em Ponta Grossa contra o Operário. Então, a gente tem que ter muito otimismo. Teria que ser assim, exageradamente otimista, para achar que a Ponte arruma 2 pontos nesses 3 jogos. Mas a tendência realmente é aquela que a gente, com muito pesar, projetava depois do que vimos na estreia do Zanardi contra o Juventude. Quando nós dissemos, aquele domingo, que o jogo das 11 da manhã. Olhando a tabela aqui, eu acho que a Ponte não ganha nenhum jogo até a 19ª. E faltando 3 agora, 4 já foram, eram 7 jogos, depois do Juventude. 3 já transcorreram. Tem mais 3, então eram 6 jogos. Eu disse, dificilmente a Ponte vai ganhar um jogo. Mas como? Como que eu gostaria de ter errado, de estar equivocado, que a Ponte tivesse enfileirado aí 3 vitórias depois do jogo contra o Juventude, onde eu fiquei horrorizado. Infelizmente perdeu os 3, 1 em casa e 2 fora, agora joga 2 em casa. Nós vamos falar, tá na hora de trocar para dar uma chacoalhada. Chacoalhada aí agora, só se trouxer o Pix da Silva e ele aparecer na conta dos meninos. Aí chacoalha. Fora isso, se você convencer o Ancelotti, ele perde essas 3 aí e vira o turno sem ganhar nenhuma. Quer dizer, sem ganhar nenhuma depois do jogo contra o Juventude. Então, Edu, não dá para dizer, ele pelo menos não é omisso, né? Tá tentando, ele tenta chacoalhar o time, ele tenta motivar, ele levanta, grita, orienta, se esforça ali, mas o material de que ele dispõe é bastante limitado, tem essa questão toda administrativa, né? Mas principalmente a fragilidade do time e perdendo jogadores com o campeonato em andamento. Quer dizer, o que a Ponte tinha à sua disposição, veja que os 2 jogos que a Ponte ganhou, teve gols do Potker. O Potker fez gol contra o Avaí, a Ponte ganhou. E fez o gol da vitória contra o América. Foi contra o América? Foi contra o América. Contra o América, isso. Então, nos 2 jogos, mas isso. O Potker, salário caro, não estava rendendo, mas a Ponte tem 2 vitórias. Nas 2 vitórias ele fez gols. Então, né, agora o cara vai embora. Já foi. Aí tem quem que tem? Tem Rodriguinho, tem o David da Hora, tem o Brandão, tem o Cafu. Vai vendo onde é que ele amarrou a mula dele. Então não dá para jogar nas costas do treinador, mas infelizmente o time dele não marcou nenhum gol até agora e colheu 4 derrotas, e a nota dele hoje, pelo primeiro tempo, onde eu gostei da capacidade inventiva dele de meter um negócio diferente, que a gente já comentou aqui exaustivamente o que ele fez, e no primeiro tempo deu certo, aí no segundo tempo virou água, porque o time cansou. Hoje ele leva 4, não dá para ser mais nem menos. Muito bem. Eu também acho que não tem culpa, não tem como trabalhar assim na Ponte. A gente falou do Marzanardi, 4 derrotas, quem lembrou do Zete em 2005, mas desse jeito, nessa situação, muito difícil. A Ponte tem 22 jogos pela frente, 22, tem que ganhar 12. Qual é a metade de 22? É 11. Tem que ganhar 12. Mais do que 50%. Realmente é uma coisa improvável nessa situação.
E segundo depoimento que é feito do dia aí, que o doutor Torrano grava, né? A Ponte vai contratar e tal. Situação difícil, viu? Tigrão, vamos em frente. Um grande abraço. Ótima semana. Até a próxima, Tigrão. Obrigado, Edu. Um abraço pra você também. E até a próxima, se Deus quiser. Daqui a pouco eu tenho uma falinha do Márcio Zanatti aqui, tá? Eu volto já. São 23h53. Daqui a pouco, hein? Às 0h, vai começar o Pedro Martelli. Vai narrar aqui. Ó, Suíça e Argélia. Boa, meu caro. Suíça e Argélia. À meia-noite, em ponta, em Pedro Martelli. Vai terminar 2h esse jogo aí. Depois tem Austrália e Egito, 15h. Argentina e Cabo Verde, 19h. E 22h30, Colômbia e Gana. Eu volto já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Opa, palavrinha aí do Márcio Zanardi, técnico da Ponte, depois de Fortaleza 2, Ponte 0. Boa noite, Márcio Zanardi. Bom, fizemos aí um primeiro tempo mais sólido, né? Fizemos um primeiro tempo aí ocupando bem os espaços, defendendo bem, saindo em transição, ajustando um pouquinho ali. A gente sabia que eles tinham 2 jogadores flutuando muito pelas costas e a ideia era isso. E o nosso combinado era passar o primeiro tempo ali sem tomar gols, para a gente poder ter uma transição e terminar em finalização. A gente teve 2 bolas no primeiro tempo e a gente não foi cirúrgico. O time dele já estava nervoso. Voltamos bem no segundo tempo ali, mas com o gol que nós tomamos ali, que a gente sabe que foi um erro de posicionamento, precisamos corrigir mais. Eles fizeram muito bem no primeiro tempo, mas o atacante deles acabou entrando no meio dos nossos zagueiros, aí o Palácio não conseguiu acompanhar e aí atrapalhou um pouquinho. No segundo tempo ali, depois disso, a gente teve mais posse, a gente conseguiu controlar, e o Mailton numa felicidade, Guilherme numa infelicidade ali também, tomamos o segundo gol. Então, desorganizou um pouco, acabei tirando um zagueiro, a gente começou a agredir um pouco mais, tivemos chance com o Tavares, chance com o Elvis, mas futebol a gente tem que ser cirúrgico e saber competir e finalizar bem. Então, assim, saio daqui com o sentimento que a gente fez um jogo digno, talvez a gente tenha feito o primeiro tempo o melhor jogo da Ponte nessa Série B, mas não é suficiente, né? Então não adianta fazer um jogo digno e a gente não vencer. Então a gente precisa pontuar, a gente precisa vencer
O torcedor quer vitória e tenho certeza que a vitória vai aparecer, então a gente tem que continuar trabalhando com os pés no chão, com o que a gente tem e ter humildade e acreditar bastante no campo e no trabalho. Márcio Zanatti, você não tem culpa, Márcio. Dá para fazer nessa situação, nesse ambiente. Eu fiz um levantamento aqui, gente, foram 46 jogadores que saíram da Ponte depois que terminou a Série C, depois que a Ponte ganhou a Série C. Em outubro do ano passado, 46 jogadores foram embora. Nem peguei os que chegaram, né? Diogo Silva, Pedro Rocha, goleiro, João Gabriel, Maguinho, Pacheco, Danley Santos, Edson, que está no Guarani, Simon, Sérgio Rafael, Thiago Oliveira, o chileno Vicente Concha, Wanderson, Arthur, Kevin, Lelkovic, Dudu, Emerson Santos, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Pedrinho, Serginho, Bruno Lopes, Everton Brito, Jean Dias, Gé, que foi na Turquia, Caio Ganga, Ricardo Oliveira, Toró. E esse ano foram embora, quem mais aqui? O Diogo Silva, que eu disse aqui, David Braz, o volante Rodrigo Saravia, que é uruguaio, Potker agora, Luiz Felipe, Brian Borges, o Wallace, o Alisson, Gabriel Inocêncio, Pedro Martins, Thiago Coelho, goleiro, nem jogou, Kevin, Léo Oliveira, Serginho, que eu falei. Meus amigos, é isso aí. Fortaleza 2.0, o Boris Narrote, grande Greg comentário, Pedro Piscinatas, reportagem, obrigado equipe técnica, Gil Kleber, Elton Grimaldi e Lucas Pessoa. Vamos pra rede, hein? Vamos aqui curtir Suíça e Argélia com Pedro Martelli. Até a próxima, até sábado. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.